Salve, salve, meus amigos, muito bom dia. São 11 da manhã, mais 5 minutos. Estamos começando o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. Nós estamos aqui no estúdio com os Cristianos, o Silva e o Oliveira, que tá voltando de férias. E a dona Sônia, essa moça, nossa técnica de higienização, por aqui tá trabalhando. Perguntei, dona Sônia, azul ou vermelha? Sou colorada, Zé Aldo. Bem rápido ela respondeu, convictamente colorada. Ela não é que nem a gente que enrola cada vez que alguém pergunta sobre isso. Fica dando migué. Dona Sônia é verdadeira. Bom, dona Sônia, então, ela é a nossa colega aqui, ela é colorada e já confessou agora, antes de começar o programa, domingo, ela tá naquela expectativa que o Colorado vai atropelar o tricolor, vai meter mais 5, como fez com o São Paulo. Tá cheio de entusiasmo. Bem, a gente tá começando o programa, a edição de hoje, desta sexta-feira, hoje é 22 de janeiro, 24 é o Grenal, portanto no próximo domingo, hoje sexta-manhã, sábado 23, nós estamos começando com a força do Banco Banrisul, Pix Banrisul, cliente PJ tem tarifa zero até 17 de fevereiro, aproveite! A produção da Vivian Leal, a mesa de áudio do Sérgio Wagner, na central técnica o Cleiton Lopes, outro de São Luís Gonzaga, a coordenação da central o Davis Rodrigues. Nosso Tatuzinho hoje tá a 1000, tem Grenal, então tá pensando 1000 coisas na área técnica para criar uma estrutura adequada para a cobertura. Os transmissores do seu Adair Ávila, na equipe de debates nós temos aqui no estúdio central, já estão aqui o Cristiano Silva e o Oliveira, já vai se aproxegar conosco também o Carlos Guimarães, e lá no estúdio B temos o Luiz Magno e a Ana Aguiar. Esse é o nosso time, hoje tá todo mundo na volta, todo mundo nas proximidades. Pode tudo, né, minha propor liderança? O assunto? Pode tudo. Porque ontem acabou a rodada, o Flamengo ganhou do Palmeiras, e aquele recorte que eu, pelo menos particularmente, estava fazendo, que os 6 primeiros brigavam por título, agora ele diminuiu para os 4 primeiros. Faltando 7 rodadas, acho que o Flamengo tem jogo a menos, enfim, e o Grêmio também. Mas... Tirasse o Palmeiras e o Grêmio da briga. Tirei o Palmeiras e o Grêmio da briga. Hoje, né? Hoje, dia 22 de janeiro, 11 horas 7 minutos... Os 4 primeiros estão na briga. Evidentemente que a rodada do final de semana pode aumentar, alargar esta projeção ou, quem sabe, até diminuir ainda mais. Mas a verdade é que 59 Inter, São Paulo 57, Flamengo 55 e Atlético Mineiro 54, para mim são esses 4 que brigam pelo título. Palmeiras ontem patinou 51, tá focado em Libertadores e focado também na Copa do Brasil. O Grêmio com 51 também focado na Copa do Brasil e além de ser o rei do empate, eu tiro eles da briga agora. O Palmeiras pega o Ceará na próxima rodada, o Palmeiras pode ir a 54 e colar no Atlético, né? Mas... Bom, por isso que eu digo que hoje, 22 de janeiro, são esses 4. Não acredito que o Palmeiras vá daqui a pouco, o Palmeiras vai depender do tropeço dos de cima. E eu não tô contando muito com o tropeço dos de cima. E o Palmeiras daqui a pouco tem a final da Libertadores para jogar, a final da própria Copa do Brasil. Se ganhar a Libertadores tem um Mundial para jogar, e eu acho que a tendência é dar uma acalmada nas coisas. O Grêmio, tu disseste que é o rei do empate? O rei do empate. E é por isso que não vai ser campeão brasileiro. Empata demais. 30 jogos, 15 empates. Não dá. Eu no agora com o Zé Aldo me estendi mais sobre isso, sobre a tese do empate. Porque a coletiva do Renato, depois do jogo meio da semana agora, ele falou sobre isso, que o empate é o mais perto da vitória e tal, que é óbvio, né? Vitória, empate e derrota. Mas as pessoas se enganam. O empate pode ser o mais próximo da derrota também, né? Aí que tá, é esse o ponto. As pessoas se enganam quando elas acham que o empate é o meio termo entre a vitória e a derrota. Eu garanto que alguns não vai ver que a Oliveira voltou das férias louco, bêbado. Não, eu vou explicar rapidamente porque vão entender, é matemático. E sendo matemática não há discussão, porque o número matemático é definitivo. O empate, ele te dá 1 ponto. A vitória 3. E a derrota, obviamente, 0. O empate, ele tá muito mais perto da derrota do que da vitória. O empate seria o meio do caminho, era o meio do caminho antigamente, vocês vão lembrar, quando a vitória valia 2 pontos. Aí o empate era o meio do caminho. A vitória valendo 3, o empate, ele tá mais perto da derrota, 1-0, do que da vitória, 1-3. Então assim, empatar demais é a tese do Vanderlei Luxemburgo, que ele tem razão. Se de cada 5 jogos você empatar 5,
você fica com 5 pontos. Se em 5 jogos ganhar 2 e perder 3, não tá invicto. Não importa, tá com 6 pontos, é melhor. É por isso que o Grêmio não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu vi em algum lugar ontem um dado, Cristiano, que numa interpretação futebolística, diferente da interpretação matemática, mostra um viés um pouco diferente disso aí. A pessoa pegou, eu peço desculpas, eu vi naquelas de relance de Twitter. Eu vi também, me marcaram no Twitter, que dos 9 empates com gol, é isso, né? Isso. Dos 9 empates com gols do Grêmio, em 7 o Grêmio saiu atrás. E aí o raciocínio era que são pontos ganhos e não perdidos. Porque fez nos últimos 15, nos últimos 20 minutos. Eu divirjo frontalmente disso, sabe por quê? Eu acho até uma... Não chega a ser uma desinteligência, o cara tá no direito dele de raciocinar nesse sentido. Mas esse raciocínio de que quando você sai atrás e busca o empate é ponto ganho, ele te provoca o seguinte: se o Grêmio jogar contra o Ibis, que é o pior time do mundo, sair perdendo e empatar no segundo tempo, vão considerar ponto ganho. Não é ponto ganho. Tu não pode pegar um time pior e achar que é ponto ganho só porque saiu perdendo. O raciocínio, esse raciocínio de que saiu atrás e buscou empate depois, logo é ponto ganho, é um raciocínio que despreza o fundamental do futebol, que é a avaliação do adversário. Tu não pode achar que o empate contra o Flamengo ele tem o mesmo peso do que um empate contra o Botafogo, que é o lanterna do campeonato. Não tem. Não importa se saiu atrás ou não. Quando eu li aquilo, eu fiquei pensando assim, poxa, tem sentido isso, porque o Grêmio era para ter tomado 3 do Palmeiras e acabou empatando o jogo porque teve um momento no finalzinho. Sim, claro. O Grêmio era para ter tomado mais gols do Galo na arena e buscou no finalzinho, porque o Grêmio jogou mal aqui. Eu não sei se é o mesmo, me marcaram também, agora que vocês falaram eu fui dar uma olhada. Alguma coisa? Fernando Maisonado. Isso aí, Fernando Maisonado. Sobre a empatite do Grêmio, em 7 dos 9 empates com gols, o tricolor saiu atrás no placar. Em 6 deles empatou no segundo tempo, em 5 após os 25 da segunda etapa. Soa mais com uma coleção de pontos ganhos do que perdidos. O time esteve longe da vitória e muitos dos empates. Não, eu acho que ele, na verdade, acho que ele tá até concordando com ele. Teve longe da vitória, realmente. Não, mas o que ele coloca... Mas ele está justificando os empates. Ele tem que fazer uma diferença que o Cristiano está dizendo entre o grande adversário. Ele não considera o adversário para esse Por exemplo, modelo. Quando tu empata com um time do G6, tu empata com o Inter, com o São Paulo, com o Flamengo, é um peso. Tu perde 2 pontos, mas o teu concorrente também perde 2 pontos. É um peso. Quando tu empata, por exemplo, o Grêmio empatou no começo do campeonato com o Ceará. Aí a gente vai lá para aquela história, Oliveira, das circunstâncias de jogo, né? É isso aí. Não, além da circunstância de jogo, que é o que ele pega, de começar perdendo e buscar o empate depois, para mim o fundamental é a análise do adversário. Se botar assim, ó, Grêmio empatou com o Palmeiras em São Paulo, bom resultado, ok, tirar ponto do Palmeiras em São Paulo é bom. O problema é que o Grêmio tem 15 empates em 30. Ou seja, desses 45 pontos que o Grêmio disputou, ele ganhou 15. O empate, ele te dá 1/3 dos pontos e ele te tira automaticamente 2/3. Não é boa jogar para empatar. Eventualmente, empatou com o Palmeiras em São Paulo. O empate contra o Atlético Mineiro, para quem saiu perdendo como o Grêmio saiu, dentro de um contexto diferente, seria válido. Não é válido por isso, porque é mais um empate com outros 14, que somam 15, que o Grêmio vai travando no campeonato. Eu vou precisar me ausentar por alguns, de repente, sei lá, meia hora, 45 minutos, depende do tamanho da vaga que abriu na garagem lá. Como meu carro é grande, é um Opala, e eu coloquei na vaga do João Miller, ele tá dando uma crise aí que eu tenho que tirar. Não sei nem se o João Miller vem hoje, mas eu tenho que tirar. Não, o Miller não vem de manhã, só vem à tarde. Bom, mas eu tenho que tirar, senão eu vou ser preso. Vão guinchar meu carro, sei lá o que vão fazer. Tá fazendo exagero. Vai lá tirar o carro. É brincadeira ou Sugiro não, comprar uma meu moto, irmão? viu? Mas olha só, essa tese do Cristiano Silva dos 4 primeiros brigando por título é a tese que eu fecho. Porque de fato o Palmeiras, e aí a gente fala de projeção, tendo essas competições para disputar na parte final e o próprio Grêmio com a série de empates, eu não acredito. Posso estar enganado, a realidade pode me desmentir, mas eu não acredito que eles vão conseguir encostar ou chegar em Inter ou até mesmo no São Paulo e por aí vai.
Daqui a pouco, até pode, como eu disse, encarar uma boa sequência. O campeonato, ontem eu falava, Zé Aldo, um cara te mandou um abraço, por sinal, o Giba da Tome te mandou Durante um abraço. o jogo, Giba, ele disse que ficou feliz, tu fez? mandou um abraço pra ele e tal. O Giba já tirou onda de boleiro. Não, ele é bom, eu joguei bola com ele ontem, é uma figuraça, ouvinte nosso. Ele tirou onda de boleiro assim, ele tava almoçando no restaurante e tava o Dátulo. Jesus Dátulo. E o cara pediu um autógrafo pro Dátulo. E ele tava jantando lá e perguntou: tu também é jogador, né? Te conheço em algum lugar? Ele, sim. Só que eu tô fora. Tô jogando. Massa. Aí o Dátulo perguntou até: tu tá onde? Tal. E ele não deu muita conversa, tô jogando no leste. Não, muito bom. É uma grande figura. E deu autógrafo, espetacular, cara. Uma grande figura. Tá nos ouvindo. Entre outros, nosso futebol das quintas lá, todos eles guaibeiros. E a gente tava conversando sobre isso. Sobre as séries de vitórias no Campeonato Brasileiro. Vocês vão lembrar que no começo do campeonato, ainda com o Cudê, o Inter engatou uma série de vitórias seguidas e chegou a ser líder. Lembra disso, né? Líder e com alguma sobra para o segundo. Aquele começo era do Inter. De lá para cá, o campeonato teve outros momentos em que, em um deles, o Palmeiras engatou uma série de vitórias. Em outro deles, o próprio Grêmio engatou uma série de vitórias. Agora é o Inter outra vez. Antes foi o São Paulo. O campeonato, ele tem, numa visão micro e não macro, ele tem pequenas divisões de 5, 6, 7 jogos em que um time consegue uma grande vantagem. O Inter disparou no começo, depois o Atlético Mineiro buscou com o São Paulo, depois o Palmeiras chegou... Com o Vasco, né? O Vasco foram 2 jogos, aí é menos. Mas depois o Inter, Atlético Mineiro, Palmeiras, o Grêmio não chegou a ser líder, mas engatou uma série de vitórias. Um ciclo de períodos com o time, né? Isso, de 5, 6, 7 jogos. Curiosamente ou não, tem mais 7 jogos para terminar o campeonato. Se o time da vez continuar sendo o Inter é campeão brasileiro. Se o time da vez voltar a ser o São Paulo, porque eu não acredito, eu vejo o São Paulo animicamente em frangalhos, pode ser o São Paulo. Se o time da vez for o Flamengo, e pra mim é o que tá se avizinhando, eu não duvido que a briga pelo título fique entre Inter e Flamengo e não entre Inter e São Paulo. Se o Eurico estiver nos ouvindo, se alguém da equipe que estiver nos ouvindo tivesse dado, eu não sei quantas rodadas da competição o Inter está no G4 ou no G6, mas esse indicador, ele aponta um nível de estabilidade técnica, coletiva. O Inter só saiu do G4 naquela transição do Cudê pro Abel até encaixar. O que eu quero dizer é que isso... Foram 4, 5 rodadas, olha lá. Que isso em um universo de 30 rodadas, tu ficar 26, 27 rodadas dentro, indica que tu tem um tipo de jogo, um tipo de modelo competente. Portanto, não vai oscilar agora, no momento em que está mais mobilizado. Essa é um embasamento, um argumento por amostragem que eu concordo. Se você ao longo de todo o campeonato manteve esta regularidade, nada indica que no final ela vai se desmontar. Porque tem um aspecto agora que a gente ainda não se debruçou sobre ele, mas que parece claro. Os brasileiros pararam por conta da pandemia até agosto. Quando volta... final de julho. Tem um período de maturidade, de adaptação, de retomada, de consolidação do trabalho físico. Eles fizeram pré-temporada, voltaram, pararam, voltaram. Agora as equipes estão no seu auge, no seu ápice, do ponto de vista eu acho que elas já estão no desgaste. De projeto de trabalho físico e também de entrosamento como equipe. E o Inter fez uma reengenharia de equipe na transição de um técnico para o outro e descobriu coisas boas que agora começam a dar resultado. A adaptação, por exemplo, do Moledo, que infelizmente para o Inter saiu, mas o Lucas Ribeiro não está tão mal, ao contrário, não tem sido Moledo, mas não tem comprometido. A adaptação ao modelo de jogo do Dourado, a entrada e a afirmação cada vez mais do garoto Praxedes. Então, há uma tendência, me parece, que o Inter pode até perder para quem venha jogar melhor que ele, mas ele vai continuar jogando nesse nível até o final. É por isso que dá para olhar o Inter como um real candidato agora. Parece que sim. Tanto o Inter, na verdade vários times são assim, mas Palmeiras também a gente pega mais o Inter e o Grêmio por conta da nossa realidade. Eles são eletrocardiogramas. Eu lembro que antes daquele jogo da Libertadores, não da briga, mas o Grenal da volta da Libertadores, o Grêmio venceu o gol do PP, o Grêmio estava numa fase horrorosa.
O Grêmio vinha numa série assim, acho que de um mês sem ganhar, ou uma vitória no último mês, uma coisa assim horrorosa. E a partir dali o Grêmio começou a engrenar. Passou por um grande momento, aquela série invicta que começa, que parte depois da derrota na Vila e que termina com 4-1 na Vila, aquela série de invencibilidade, depois volta o eletrocardiograma, mesmo que não tenha derrotas no Campeonato Brasileiro há muito tempo, mais empata do que ganha, o que é ruim, porque mais tropeça do que anda. E o Inter, ele passou por esse eletrocardiograma, por uma fase em alta com o Kudê, onde jogava bem e vencia, jogava mal e vencia também, era o líder do campeonato. Com o Abel cai vertiginosamente e volta a crescer agora e embalar na parte decisiva do campeonato. Observe que também há um eletrocardiograma, aquela linha, aquele sinal, ele cai e ele volta para um nível muito parecido com o que estava antes. Se a gente colocar tudo isso dentro de um Grenal, desembocar tudo isso dentro do campo do Beira-Rio domingo e projetar o Grenal, a gente vai ter muita coisa interessante em termos também anímicos, porque tudo isso pesa no psicológico. De um Inter que mesmo em grande fase, como está, e vem do seu melhor jogo nos últimos anos, que foi aquele 5-1 no São Paulo, o Inter não vence Grenal há muito tempo. De que modo isso interfere na cabeça dos jogadores? É claro que o Abel vai chegar publicamente e dizer que não, que estatística não entra em campo. Tudo bem, é o papel dele dar esse discurso externo. Mas vai saber se internamente os caras não conversam, vão perder de novo. Não dá. Ou se pelo lado do Grêmio os caras começam, o que tá salvando é que não perde Grenal. Não dá pra perder. Tudo isso perde. E é aquele jogo em que se tem um gol cedo e que muda drasticamente em termos de projeção, também muda o que a gente tem que avaliar. Então é um Grenal de muitas, é um jogo de muitas nuances, de muitas projeções este domingo. O desafio do Inter é que ele pega, Carlos, uma defesa que só tomou 25 gols em 31 rodadas. E que empata muito, né? E que vem empatando mais por sorte do que por juízo. Por defeito ofensivo, mas não defensivo. Algum mérito defensivo, mas alguma mecânica bem errada, assim. Se tu pegar os últimos 2 jogos, o Grêmio jogou pior que o Palmeiras e pior que o Atlético Mineiro. Quantos gols o Palmeiras perdeu contra o Grêmio? A trave... Só a bola na trave foram 3, né? Foram 3. Eu acho que ali a defesa vazou demais. E contra o Atlético também. O primeiro tempo era pra ter sido 5-0. Bom, voltando o Jeromel, a coisa melhora, né? Era pra ter sido 5-0. Mas eu acho que não é só o Jeromel, é uma questão de estrutura. E tem uma coincidência nesses 2 jogos. Os gols que o Grêmio toma não refletem o risco que ele passa. Sofre. Não, o Grêmio sofre muito mais risco que o gol tomado. Sim. Só que tem um erro brutal e o Renato não se deu conta contra o Palmeiras e não se deu conta contra o Atlético. Não sei se vai se dar conta no Grenal. Não tem nenhum fundamento a escalação do Tassiano como um volante de proteção. Mas se tu olhar o ataque, o Grêmio não perde tantos gols. Não perde. Mas não tem nenhum fundamento a entrada do Tassiano como um volante de contenção. Não faz sentido. Eu acho que um prêmio ao jogador que trabalha, é bom de grupo, foi elogiado lá pelo Paulo Luz como um símbolo. Eu fico meio estranho, assim, quando elegem jogadores. Eu não tenho nada com o Tassiano, eu acho o Tassiano um sujeito muito simpático, tá? Eu acho um cara legal, assim, um cara de grupo, um trabalhador, um cara que merece coisas boas na vida, tá? Mas a gente tem que estabelecer... Parece um cara lúcido. Um cara que merece coisas boas na vida, mas a gente tem que... Tem jogador que eu não simpatizo, tem jogador que eu simpatizo, enfim. Mas a gente tem que ter um certo critério técnico para avaliar o que é o Tassiano pro time do Grêmio e como o Tassiano é colocado como uma espécie de símbolo dessa era. E como se apegam a símbolos. Eu lembro que quando o Grêmio tava naquela fase ruim, o Sandro Goiano foi escolhido como símbolo. Eu lembro que... Tu tá aqui? Estou. Eu lembro que em outra fase, outros jogadores bem limitados foram escolhidos como símbolos. E o Tassiano não pode ser escolhido como símbolo dessa era. Ele não pode ser um jogador modelo pelo Paulo Luz e nem um jogador super elogiado pelo Renato. Até pode ser um jogador super elogiado, mas ele não serve como símbolo. Ele não serve para ser titular. É um critério técnico que se impõe. Símbolo é Kahneman, Jeromel. Acho que o PP, o GPR. Aí, não, né? O Maicon pode ser um símbolo. Maicon. O Jeromel, acho que esses dois no atual grupo. A escalação do Tassiano me parece uma coisa muito mais de... O Renato deu essa resposta. Porque o Maicon não jogar, não, ele sabe por quê, mas eu não vou dizer pra vocês, alguma coisa assim. O Tassiano escalou e tem seus motivos, mas é coisa interna.
Não sei, o Darlan é mais jogador que ele, ficou no banco nos 2 jogos. É um jogador que tem muita perda técnica na hora de construir e muita perda técnica na hora de destruir. Eu acho que é uma repetição de um erro. Diga, Maga. Não, só para completar, a gente falava mais cedo, o Zé perguntou quanto à questão das rodadas. O Cássio Amaral mandou aqui que o Inter foi G4 até a 22ª, caiu para o 6º lugar, retornando pro G4 na 29ª. E aí, espichando até agora na 31ª de volta à liderança. O Tassiano no Grêmio, ele representa para mim um erro que o Grêmio comete, senhores e senhoras, que tem aquela história de que errar é humano e insistir no erro já é uma idiotice. E me parece que o Grêmio está perigosamente flertando com essa insistência no erro. O discurso que o Grêmio dá sobre o Tassiano, de que existe preconceito com o Tassiano, tudo bem, eu concordo que exista, tá? Não é legal isso, existe, concordo. Só que esse preconceito existe, e aí não justificando o preconceito, mas entendendo o erro dentro do Grêmio, é que o Grêmio tenta proteger o Tassiano colocando-o para jogar. Quando, na verdade, o Grêmio está fazendo o oposto. O Grêmio está torrando o Tassiano, queimando o Tassiano, até o momento em que a situação dele vai se tornar insustentável. Como aconteceu com o Thiago Neves, como aconteceu com o André. Vamos pegar lá atrás, como aconteceu com o Bressan. Todo mundo sabe que o resultado vai ser aquilo ali. Eu não acho o Tassiano, opinião impopular para os gremistas, eu não acho o Tassiano desprezível. Eu acho que ele tem lá a sua utilidade. Mas não como ele titular, não tá de canela, não contra o Atlético Mineiro e não num jogo importante. Tem uma diferença aí. Só que não dá para colocar ele num mau momento, tu tá torrando o jogador. Eu acho que tem uma diferença aí. Thiago Neves, André... Não, o Bressan não. Thiago Neves e André em especial, eu acho que eles são mais... Cara, eles vêm a não fazer, sabe? Não tem um comprometimento. O Tassiano eu vejo que tem comprometimento. Não, isso ele tem, é indiscutível. O Bressan, a gente pode questionar a qualidade, enfim, a sorte, o azar, mas o Bressan tinha comprometimento. Então dá pra comparar com o Bressan. Dá pra comparar com o Bressan. Concordo. Mas eu acho que a justificativa de querer justificar o Tassiano não passa por proteger o Tassiano. Passa por uma autoproteção. Não sei se eu me fiz entender. Eles não estão... o Renato botou. Aí vai dizer, não, o Tassiano é macho e não sei o quê. É uma autoproteção para eles dirigir. Pro Paulo Luz, dirigente, vice de futebol, e pro próprio Renato. Mas tu tá mais perto de ganhar o jogo ou de jogar bem com o Darlan ou com o Tassiano? Não. E fala alguém que tem restrições imensas ao Darlan, tá? Eu concordo que o Darlan tem que ser titular, não o Tassiano. E concordo, ontem até disse, que Tassiano, para mim, é um jogador interessante como alternativa. Porque ele é polivalente. Porque ele não é desprezível. Como alternativa, concordo. No banco, ele tem que ficar no banco. Concordo. Daqui a pouco o Machucon vai ficar 3 rodadas fora. Bom, aí é o acaso da vida, velho. Que na biografia recente do Renato, a gente tem uma insistência com alguns jogadores que nos momentos mais importantes foram decisivos, e a gente fala, bateu na mãozinha e dizendo assim, não, erramos. A gente tem a observação, né? Ele foi assim com o Alisson, durante muito tempo o pessoal teve resistência, quis tirar, não estava num bom momento, o Renato insistiu e ele foi decisivo. Aí que tá, o Tassiano, não acho ele desprezível. A qualidade do Alisson não, é muito superior. Bem maior que a do Tassiano. Perfeito. Mas já se disse que ele não tinha qualidade, que ele estava num mau momento, que tinha que tirar. Não, eu acho até que agora ele deveria repensar a posição do Alisson com o Ferreira. Aí que entra a situação do Alisson. Ele sempre foi um jogador útil, de extrema qualidade. Entretanto, Ferreira, quando entra, resolve a parada. Houve ali 1 ou 2 partidas que ele não foi tão bem. Passou um período... Contra o Atlético, se tivesse mais 10 minutos em campo, repito o que falei ontem aqui, tu não estavas, Oliveira? Não. Mais 10 minutos de Alisson, melhor, 10 minutos a mais de Ferreira e Maicon contra o Atlético, o Grêmio teria vencido a partida. Quer ver uma coisa, Magno? Às vezes o Ferreira entra e não resolve, é verdade, natural. Ele não é craque, ele é bom jogador. Não, se resolvesse toda a partida daquela maneira, já estava no Real Madrid. Claro, mas eu nunca vi o Ferreira entrar e o Grêmio piorar. Ou ele entra e mantém, ou ele entra e melhora. E sobre o Tassiano, o que eu acho que o Tassiano é o seguinte, a prova que ele é um cara que pode ser importante. Lateral direita do Grêmio. Se dizia que o Grêmio tinha 3 grandes opções: Leonardo Gomes, Orejuela e Vitor Ferraz. O Léo Gomes segue machucado, o Orejuela saiu. Tem Vitor Ferraz e Wanderson. Se daqui a pouco um Vitor Ferraz fica suspenso e joga Wanderson, o Tassiano é um cara que pode ser o reserva imediato dentro desse contexto.
Ele é um cara que para grupo pode ser importante. Ninguém aqui acha desprezível o Tassiano. Só que o Grêmio insiste tanto, mas tanto, e coloca ele na frente de jogadores em que ele deveria estar atrás, que ele acaba se inviabilizando com o torcedor. Por isso a comparação que eu fiz com o André, com o Thiago Neves, com o Bressan, e poderia citar tantos outros, que todo mundo tá vendo que não vai dar. E mesmo assim o Renato insiste. Mas eu só queria destacar uma coisa em relação ao torcedor. Eu acho que o torcedor deveria ter, e acho que muitos têm, uma inteligência suficiente para ver que Tassiano pode não ser a última bolachinha do pacote, mas ele é comprometido. Não é o Farelo também, né? Não é o Farelo, claro que não. Ele não é a última bolachinha, não é o Farelo, mas ele é um cara comprometido e nós estamos aqui. Mas ele é bolachinha meio a meio, certo? Pra quem gosta de baunilha, pra quem gosta de chocolate, e é importante sacar que todo grupo, até o Real Madrid, tem que ter um jogador assim. Tem que ter o cara assim, tu não vai fazer 11 estrelas, tu vai ter um cara. O que eu acho que o torcedor tem que ter, inteligência suficiente, todos têm, todos não, 95% têm, de conseguir separar na prateleira Tassiano de Thiago Neves e André. De jogadores com eu tô falando de comprometimento de Thiago Neves Cristiano. e André. Não, o de Tassiano. A minha comparação é de insistência com aquilo que dá errado. É que o torcedor daqui a pouco não pode botar na mesma prateleira. Pode não gostar do Tassiano. Senhores cristianos, ontem assisti boa parte daquele Corinthians e Sport, a vitória do Corinthians extremamente tranquila, 3-0. O comprometimento do Thiago Neves é o mesmo que ele tinha no Grêmio. A diferença que deve ser o mesmo que tinha no Cruzeiro na reta final. A diferença é que ele sobressai, mesmo desleixado, se sobressai num time ruim como o Sport. Como o André se sobressaiu no Sport. Temos uma questão assim, ó, Magno, todo mundo. O Tassiano é apenas uma figura, individualmente falando. Mas o Grêmio tem um problema que me parece maior do que uma figura. Com certeza. Que é um conceito de comportamento do time em campo. Eu só quero só rapidinho. Não é que o Tassiano seja uma figura, o Tassiano é uma engrenagem de uma máquina, onde ele daqui a pouco vai ser uma engrenagem principal. E para muitos, como o Paulo Luz e o próprio Renato, ele até é. Tassiano, o cara que cometeu o pênalti contra o Atlético. Jamais será a engrenagem principal nesse grupo do Grêmio. Veja bem. Eu também acho que ele não vai ser a engrenagem principal, mas em alguns momentos o dirigente principal do futebol e o técnico, eles colocam. Aí é que tá, volto a repetir. Eu não sei se eles estão se protegendo. Não, protegendo o Renato. Ou protegendo o jogador. Eu acho até que eles estão se meio que protegendo, justificar. O Paulo Luz está protegendo o Renato, mas o que eu vejo de mais problemático é o filosófico nesse time, é o conceito, é o modelo, é o comportamento. A ideia, perfeito. Eu tenho aqui dois discursos e sei que muita gente vai usar um deles. O Grêmio perde a Copa do Brasil. Eu sabia que com aquele joguinho nhaco-nhaco não ia ganhar nada mesmo. Esse é o discurso, se perder. O Grêmio ganha a Copa do Brasil. Eu sabia que esse time era qualificado e que isso ia prevalecer na hora da decisão. É o que aconteceu com o Internacional e Atlético Paranaense. Exatamente o mesmo fio de navalha. O que me inquieta é isso. Tá, mas vamos separar então. Porque esse mesmo time, com outro comportamento, com a qualidade de jogo que tem, pode ter um outro resultado. Qual foi a tua última impressão do Grêmio na Copa do Brasil? O que o Grêmio te passou na tua última impressão? Um time concentrado, um time focado, um time coeso, um time que soube enfrentar o São Paulo. Que se adaptou a uma estratégia, que conseguiu entender o jogo. Mesma coisa o Palmeiras, é aquele que foi bem na Copa do Brasil, se classificou com um grande futebol, ou que jogou ontem contra o Flamengo? Não foi mal ontem, Magno. Não, foi mal ontem. Foi muito mal ontem. Foi muito mal, me desculpa. Não, para um pouquinho. Vocês estão tirando o mérito do Flamengo. Não, para aí. O jogo não é tirar mérito do Flamengo. O Palmeiras foi muito mal ontem. O jogo foi muito mal. Eu respeito as opiniões divergentes. O jogo estava 0-0, houve um acidente de um zagueiro rebatendo sobre o outro. Tava ruim o jogo. Não tinha, Deixa eu só, quando é que é a final da Libertadores? Dia 30 de janeiro. Sábado que vem. O Everton salva o Palmeiras, toma mais, o Hugo não tem nenhuma defesa. Sim, mas esse é o Palmeiras. O goleiro dele está numa fase esplendorosa. Não, veja quando o River chega, o goleiro salva. Não, o Palmeiras ontem é completamente diferente do Palmeiras que goleou o Corinthians. Eu acho que são situações diferentes, tá? É o adversário que é diferente, Carlos. O adversário é diferente, também tem isso. São situações diferentes. Não, veja bem, deixa eu tentar explicar. O Flamengo pode ser campeão. Grêmio o São Palmeiras Paulo. jogou mal ontem. Grêmio São Paulo. Palmeiras e o Flamengo jogaram mal ontem. Só para não fugir do raciocínio. Grêmio São Paulo, Copa do Brasil, a última impressão que tu teve do Grêmio, que todos nós tivemos. Não me entusiasmou.
Não te entusiasmou, não, cara. Ele anulou o São Paulo. Não entusiasmou, mas classificou, E né? o São Paulo, uma semana antes, vem aqui, jogou melhor que o Grêmio. Perdeu porque não teve capacidade de fazer os gols que criou. E o Grêmio conseguiu. Vou te dizer... Na sua chance, criou. Rara chance o Grêmio teve contra o São Paulo. Vou te dizer na mais. Arena. Aí o Grêmio vai para São Paulo, no Morumbi. Veja bem, o São Paulo de hoje não é a mesma criança daquela época que o Grêmio eliminou. Naquele São Paulo, o São Paulo tinha tocado 4 no Flamengo no Maracanã. O São Paulo em ascensão. Era líder do brasileiro. E o Grêmio foi lá e eliminou o São Paulo. E o Grêmio jogou bem. O Grêmio soube, como defendeu o pessoal bem. gosta, soube sofrer o jogo, Zé-Aldo. O Grêmio do Filipão também Não, mas era assim. era o único jogo possível, Zé. Entusiasmei mais com aquele Grêmio da lesão no Alisson, que o Grêmio fez o São Paulo correr a noite inteira atrás da bola, se impôs, teve O 0x0, Grêmio um São sábado Paulo. à noite, o Grêmio jogou um jogo de imposição. Aí tu tá voltando muito no tempo. O São Paulo já estava bem ali, Cristiano. Vamos pegar a atualidade. Este São Paulo que tu até tá dizendo aí, revelando que não gostou, esse Grêmio São Paulo do 0x0. Não me entusiasmou. Eu vou dizer o seguinte, eu achei que foi um baita jogo do Grêmio, sobre anular o São Paulo, sobre o São Se Paulo... tivesse que dar o vencedor, seria o Grêmio. O São Paulo teve uma posse de bola que eu tô dizendo estéril, porque não deu em nada, e o Grêmio voltou classificado. Da volta, né? Esse é o da volta. E na ida ganhou como? Com um drible que o Ferreira entortou o cara até agora com a coluna torta e deu E, passe era um pro jogo, Nicolas no e esse gol. da Arena, o São Paulo foi melhor. E o Grêmio ali começou com o Tassiano, que não jogou rigorosamente nada, entrou o Ferreira, e eu lembro que no comentário do gol eu falei isso. Em 20 segundos em campo, o Ferreira entortou o cara e deu passe pro gol. Esta impressão do Grêmio me serve. Um Grêmio concentrado, Narrador também. focado e que conseguiu a classificação. O Grêmio das Copas. Ou da Copa. O Grêmio, da Copa, Na porque do jogo Libertadores, não foi bem. Mas é o Grêmio da Copa do Brasil. Ele é o rei de Copas, é o Grêmio da Copa do Brasil. Então essa impressão para mim é positiva. A impressão do brasileiro, que nós já debatemos aqui, os números dizem isso, são 15 empates em 30 jogos, é uma impressão de um Grêmio desleixado. Um Grêmio desleixado, que tá indo e tal, tá beliscando. Olha, ele é candidato ao título. Muito, e o Inter também já disse isso, muito se deve porque os outros concorrentes relaxaram. Exato. Faz parte do futebol, faz parte o relaxamento do adversário. Eu cresço no teu vácuo, é assim que funciona. Agora só pra dizer, o Palmeiras não tem absolutamente nada a ver. O Palmeiras é finalista da Copa do Brasil, o Palmeiras é finalista da Libertadores, num jogo que também não foi empolgante, né, com o River Plate. Tomou um chocolate. Aplicou um e tomou outro. Ali o E técnico do Grêmio River Palmeiras Plate, e Grêmio e Palmeiras num confronto recente. Teve um primeiro tempo que foi avassalador do Palmeiras, só fez um gol, e teve um segundo tempo que o Grêmio melhorou e fez outro gol. vamos lá. O que eu tô querendo dizer é que esse Grêmio, ele pode ser bem mais do que ele está sendo. E o trabalho desconfio que talvez não seja apenas mental, mas o primeiro dos passos é mudar a mentalidade. E o segundo que eu tenho uma desconfiança é que o modelo de preparação do Grêmio faz com que o Grêmio seja um time de pouca explosão. Então ele não é intenso porque ele não tem capacidade de explodir, ele joga de forma O Zé monocórdia. não tá de todo errado. O Grêmio é um time lento. O Grêmio, ele jogou muito bem contra o São Paulo. O Grêmio, olha só que estranho e que paradoxo. As melhores partidas do Grêmio no ano foram aquelas em que o Grêmio alterou o seu modelo. Especialmente os Grenais. A velocidade era o PP, mas o PP vem jogando menos do que o normal. Não é só a velocidade. Antigamente sim, mas isso é uma coisa que o Zé Aldo tem muita razão. Só pra destacar uma coisa, esse jogo que tu falou, Grêmio São Paulo 0x0 do Brasileiro, Um banho de bola do foi Grêmio. um banho que o Alisson juiz se errou. quebrou. Veja bem, ali o Alisson se quebrou, né? Sim. Mas, o Alisson voltou, não sendo o Alisson. Mas também teve esse modelo. O Grêmio entregou a bola pro São Paulo. O São Paulo teve 70% de posse de bola. Os melhores jogos do Grêmio são os jogos em que o Grêmio altera o próprio modelo. Altera o próprio modelo. O Grêmio, ao fazer isso, se torna um pouquinho mais rápido. Não é muito mais rápido também, porque não sabe ser, tá? Sim, porque perdeu Orihuela, porque tem alguns jogadores que dão mais velocidade. Não, mas é um pouco mais rápido. É um jogo em que o Grêmio, ele tá mais concentrado e atento. Tá combatendo mais. O Grêmio é um time que combate pouco e é um time absolutamente viciado em tocar para trás. Gira, toca para trás. Gira, toca para trás. A 2,5 km por hora. Os melhores jogos do Grêmio são os jogos em que o Grêmio alterou o próprio modelo. Me dei conta disso agora. E o Zaldo tem razão nisso. Quando tu falaste lá no início que existe uma questão filosófica, né, de ideia, é correto. O futebol hoje é muito rápido.
E o Grêmio tá lento pro futebol atual. Pode ganhar, porque o Grêmio tem uma coisa muito séria. O Grêmio mentaliza bem grandes jogos, tá? Fez errado contra o Santos, mas o Grêmio mentaliza bem grandes jogos. Ele sabe entrar em campo em grandes jogos. Sabe fazer as coisas em grandes jogos. Aí, mentalidade, aquilo que a gente falou, o Grêmio pode buscar superação, até porque... Essa foi a última impressão do jogo com o São Paulo. Até porque é uma boa qualidade de jogadores. Agora eu quero saber o seguinte, será que ele tinha uma época que ele conseguia mentalizar bem e jogar bem? Acho que agora ele tá mentalizando mais do que jogando bem. Não, agora não tá nem mentalizando os jogos. O Grêmio entra em campo. São Paulo ele mentalizou. O Grêmio sai de 2 empates em que era pra ter perdido. Um deles era pra ter sido goleado. O que é paradoxal é o seguinte. Mas isso aí o Grêmio não encara como grande jogo. O Grêmio Palmeiras, Grêmio Atlético. Não é decisivo. Não, é uma competição que contra o Santos, mas contra o Santos o Grêmio encarou. O Grêmio encarou e perdeu e tomou 4. Tá, mas aí que tá. O que é paradoxal é o seguinte: o Grêmio dos últimos anos, aí eu pego desde o início dessa era Renato, sempre foi um Grêmio que gostou de ter a bola. O Grêmio sempre gostou de ter a bola pra fazer o seu jogo. O Grêmio de hoje, o que o Moraes está dizendo é isso: é um time que joga melhor quando ele entrega a bola pro adversário. É que mudaram todas as peças, porque ele fica com a bola e aí pra mim é problema de técnico. O torcedor não gosta que critique Renato, aliás, hoje até tá criticando. Mas vamos lá, o Grêmio ficar com a bola e não saber o que fazer com a bola é problema de treinador. O Grêmio fica com a bola, não sabe o que fazer com ela. Contra o Santos, o Grêmio teve mais posse de bola, não soube o que fazer com ela, tomou 4, e se não fosse o goleiro tomava 7. Os 2 jogos contra o Santos e entre tantos outros. Quando o Grêmio, não é que entrega a bola para o adversário, o termo não seria esse, mas quando o Grêmio parte para um jogo mais direto, para um jogo mais de contra-ataque, uma ligação, não uma ligação direta de lançamento, mas um passe mais vertical, o Grêmio rende mais. Foi assim contra o São Paulo. Não parece treinado para isso. Nos 2 jogos. Não parece treinado para isso. Um time que tem sido nos Grenais. Um time que tem as características de um passador exímio, como é o Jean-Pierre, e um jogador veloz como o PP, deveria ter 10 lances no mínimo por jogo. Dele bola esticada pro PP. Ele não faz mais isso. Exato. Mas tu pode ter esses 2 jogadores e jogar de uma forma a não propor o jogo todo o tempo. Tu pode ter num contra-ataque, por exemplo, o Jean-Pierre pifando o PP. Eu gostaria de ter uma curiosidade, se alguém tivesse dado no Socorro para ilustrar a nossa fala. O percentual, o número de roubadas de bola do time do Grêmio e o número de roubadas de bola do time do Inter. Perfeito. Vocês vão ver que o Inter o tempo todo, o Patrick parece um tatu cavocando atrás dos caras para roubar bola, cercando, pressionando. Depois de chamar o Peglo de Javari, agora ele chama Patrick de tatu. Mas tem uma coisa. Esse time do Inter é uma fauna. O Grêmio tem um altíssimo índice. O Grêmio tem um altíssimo índice de roubadas de bola contra o São Paulo. Eu não observei esse detalhe, mas... Tá, mas um pouquinho aí é normal, porque tu tem menos a bola, automaticamente tu vai ter mais roubadas. E tem um baixíssimo índice de roubada de bola contra o Palmeiras, por exemplo. Tem que fazer um intervalo, são 11h43 da manhã. Nós estamos debatendo o futebol aqui na Guaíba, no nosso Ganhando o Jogo, em nome do Banco Banrisul. Pix Banrisul, cliente PJ tem tarifa 0 até 17 de fevereiro. Aproveite! São 11 da manhã, mais 48 minutos. Retomamos o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba em nome do Banco Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Quer aumentar as suas vendas? Conte com o Pix Banrisul. Cliente PJ tem tarifa 0 até 17 de fevereiro em pagamento via Pix. E recado também da FTEC para quem está ligado aqui no Ganhando o Jogo como o meu querido Alexandre Pretzel, que está lá em São Paulo. Ele mandou um recado aqui interessante, ó. Mandou para mim também. Se o Grêmio empatar o Grenal e o Fla ganhar do Furacão, Renato vai colocar reservas contra o Fla na quinta-feira. Os ouvintes tinham sugerido isso também aqui, alguém tinha falado, mas enfim, eu dizia que a FTEC tem um centro automotivo, lá você encontra troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para pagamento à vista, e se você quer saber o preço da revisão, sem sair de casa, lança os dados lá no site ftecmecanica.com.br e automaticamente vai receber o orçamento da revisão. Atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia, sábado das 7h30 às 12, o fone, o fixo é 3907-1743 e o WhatsApp é 98215-2996. Avenida Cairu, 1447 no bairro São João, FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Deixa eu fazer uma pergunta. Ô Magno. Sim. Que ano é a tua Eco? 2010.
Não, só pra já fazer um orçamento, que eu acho que eu dei uma quebrada no envolvente do teu para-choque manobrando agora, né, cara? Pô, sem Mas problema. fica tranquilo. O problema é que agora é carro importado, né? Fora é carro importado. Agora é. Se fosse a do Kepler, que é do modelo novo, daria mais problema. A minha deixa assim. Então é do Então, Se é do modelo novo, é do Kepler. Então, Essa sim dá problema agora. Mas, cara, a Ford injetou dinheiro na rádio antes de sair do Brasil, todo mundo comprou que é isso? A gente falou muito do Tassiano na primeira meia hora, e o Tassiano não tá no time provável, né, do Grêmio pro Grenal. Eu conversava com o Pfeiffer hoje de manhã pro Guaíba FC de amanhã, onde vamos fazer aquela famosa seleção Grenal. E ele dava o meio-campo com o Lucas Silva, dava o Jeromel na zaga, e o meio-campo com o Lucas Silva, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, Pepe e Diego Souza. E o Inter com Dourado e Denilson, Peglow, no lugar do Caio Vidal, né, que tá suspenso, Praxedes, Patrick e Uri Alberto. Tem duelos muito interessantes nesse Eu fiquei com aí do meio campo, né? O Zé Aldo foi com Peglow e Alisson. E Alisson. Eu até disse, esse aqui tá relativamente tranquilo, né? Mas tem gente aí que vai pegar uns duelos bem difíceis de resolver. Essa brincadeira do duelo individual é legal, mas pra mim o encaixe coletivo ele é mais importante que o duelo individual. E aí entra o que a gente falava da primeira meia hora, do Grêmio ter encaixado contra o São Paulo, ter encaixado nos Grenais e ter tido dificuldade contra o Santos. Por questão de encaixe coletivo, adaptação ao adversário e também, por obviedade, o adversário se adaptar ao seu time, né? O que é muito importante. Isso aí, essa questão de seleções aí que a gente monta, é evidente, cada um tem o seu pensamento, seus critérios. O meu é momento. A menos, já são jogadores que têm encerrado sua carreira, a gente tem, evidente, daí o apanhado geral de suas histórias, e aí pode-se escolher A ou B. Ou jogadores notadamente acima da média, craques de bola da atualidade. Quando não o são, na acepção da palavra craques, ou diferenciados além dos demais, momento. E é isso que vai nortear a minha escolha, a qual foi incumbido, viu, Oliveira? Que é a dos goleiros. Boa. Deixa eu atender alguns recados de ouvintes aqui antes da gente continuar o debate. Por exemplo, semana passada poderia ser um, hoje pode ser outro e depois do Grenal pode voltar a ser um. Sabe qual é o meu voto, Magno? Do quê? A disputa. Da disputa aí. Da posição? Isso. Qual? Cuesta Kahneman. Repetiu esse teu não, dilema? mas isso nunca foi um dilema pra teremos uma opinião. Eu não vou antecipar o voto opinião... porque eu tenho que ter um suspense meio óbvio, mas isso nunca foi um dilema pra mim, não. Carlos, já vivemos um momento que isso foi um dilema. Para o programa, de modo absurdo. Foi um dilema pra quem? Delirante. Um dilema pra quem, de forma acelerada, apaixonada, desnorteada. E talvez até mesmo. Que isso? Que isso que é, cara? Mas é a realidade, Zé. É a realidade. Algumas coisas eram conduzidas na base da paixão. Calma, e você não pode defenestrar essa situação. O Luciano de Gravataí manda dizer: pronto, os colorados vão vir com essa mesma lenga-lenga de 2009. Não fizeram por si e vem terceirizar a responsabilidade pro Grêmio. O Internacional perdeu o Campeonato Brasileiro de 2009, perdendo o jogo contra o Botafogo no Beira-Rio, 1-0. Ninguém vai terceirizar nada. Se ganha, velho, olha aqui. Vamos lá, né? Deixa eu mandar um abraço pro meu pai, tá escutando lá. Ô, seu Cláudio, vem devagar aí. Tá voltando da praia. Parou pra dar um. Aliás, eu queria mandar um abraço pro pai do Magno. Ontem o Magno falou no ar. A gente fez pouco caso aqui, tá? A gente logo trocou de assunto. O Magno fez uma declaração emocionante. E aí já veio, também um abraço para o general lá que. Não é que ontem era dia do abraço. Não, ele mandou um abraço emocionado pro pai dele, que é ouvinte da Rádio Guaíba, pro seu Alcides, 70 anos, figura importantíssima na vida do Magno, e a gente desconsiderou completamente o abraço. Primeiro, minhas desculpas. Desculpa de todos nós. Tranquilo. E seu Alcides. Um beijo pro seu Alcides. Feliz aniversário. Seu Alcides é colorado, né? Sim. Então eu tava mandando um abraço pro meu pai. Seu Cláudio está na estrada, vem devagar, velho. Não fica metendo de pato a ganso aí, porque tu foi caminhoneiro, hoje tu dirige a Fuquinha.
Então, vem na boa. Inclusive, o seu Clóvis, também evidente, uma das grandes figuras, um homem de estrada, um homem que... É um benemérito de Itapuã. Um benemérito de Itapuã que colocou no Cristiano Silva essa paixão automotiva muito por conta dos caminhões que conduzia. Pô, eu queria ser caminhoneiro quando era pequeno por causa do pai. Não foram só Antônio Fagundes e Stênio Garcia colocaram isso na tua cabeça. Não, começou com o velho dirigia um Mercedão, ele conta, eu não lembro, uma vez foi a Tubarão descarregar óleo e numa coisa de sardinha lá, enlatado de sardinha, e vinha voltando naquela época, acho que ainda não pode dirigir sem camisa. E tava o pai dirigindo, a mãe e eu devia ter uns 5, 4 anos, e disse que a polícia rodoviária atacou, e ele encostou o caminhão. E o policial veio na janela e disse: olha, o senhor não pode dirigir. Não, vou botar. Disse que eu xinguei o policial. Você é fiada, não sei o que, larga meu pai, vai prender meu pai. Disse que eu xinguei o policial. Disse: cala a boca. Eu disse: não, esse fiada, não sei o que. Eu não sei de onde é que eu puxei esse vocabulário. Acho que sim, foi da minha mãe, esse farto vocabulário de palavrões. Mas enfim. Então vem na boa, velho. E o que eu ia falar do outro? E só agora? Sobre o pai, ele disse que o presente antecipado dele foi no dia 20, né? A goleada contra o São Paulo, a alegria que teve, dizendo que foi o grande presente desses 70 anos, já que não tinha como fazer uma festividade e tal, em virtude das questões de restrições de convivência, né? De distanciamento social. Tipo, 70 anos. Eu lá, 2, 3 anos atrás, eu imaginava fazer uma enorme de uma festa, homenagem ao pai, com os meus tios, os demais parentes, todos, amigos. Mas claro, vai ter que ficar pro ano que vem, ou quem sabe pros 80, ou 75, enfim, será um grande momento. Não, mas isso vai acontecer, vamos ter fé. Não, queria falar do que o ouvinte disse, que vão terceirizar a culpa. Acho que não tem que terceirizar nada, porque se porventura, acho que vai ser muito difícil, acho até que não vai acontecer, mas se acontecer do Inter ser campeão brasileiro, é porque tinha que ser, cara. Sim. Um time que começou... Mas tem um argumento aqui, Cristiano, começou, diferente. Não, vamos lá. Que começou, eu vou chegar lá. Que começou e teve todos os problemas que nós já cantamos aqui em prosa e verso. Além dos problemas políticos, o treinador ia embora e vinha o Abel e aquela coisa toda, não sei o quê. Os 4 principais jogadores romperam o ligamento cruzado. Qual é o time? Inacreditável. Qual é o time que teve isso? Nenhum. Ligamento, tu tem um jogador, rompeu, 1 ou 2, mas os 4 são titulares, não foi nem o reserva do reserva, não, a gente não quer lesão pra ninguém, são os 4 titulares. O argumento do ouvinte é num outro sentido e também é interessante, ele está dizendo, é o Fábio de Campo Bom, que se o Grêmio facilitar para o Flamengo, trabalhando em cima dessa ideia. Isso é um problema do Grêmio e do Flamengo. Não, só para concluir o raciocínio do cara que é bastante interessante. Ele está dizendo assim: se o Grêmio facilitar para o Flamengo, terá perdido para o Inter nesse raciocínio e facilitar para o Flamengo. Empata o Grenal. Pode fazer falta para entrar na fase de grupos da Libertadores. Então o Grêmio está diante de uma situação que ele não pode ficar. Mas, olha só, Zé, de pato a ganso. Não, eu também acho. Mas já aconteceu. Ele não ganhou ainda a Copa do Brasil, não sabe se vai ganhar. Eu não quero crer que times da liderança, da ponta de cima do campeonato, vão fazer corpo mole para beneficiar ou prejudicar. Tem coisas da rivalidade que são assim. O Grêmio uma vez botou time reserva contra o Flamengo. Foi uma última rodada de campeonato que se o Grêmio segurasse o Flamengo, o Inter seria campeão. Beleza, não é o caso agora de quarta-feira que vem. Naquele mesmo campeonato, o Inter tomou 4 do Flamengo. Tu tá com 36, Magno? Tu falou? Isso. Mas 36 anos de Rio Grande, tu não conhece o Rio Grande nesse aspecto? Não é isso, Zé. Mas aqui eles se carneiam, se o contrário aconteceria, se for o caso, aí vamos então referendar até mesmo a possível desonestidade. Não estamos referendando, estamos dizendo que isso acontece porque é parte da rivalidade. Zé, se perder, se o Inter perder, desonestidade de um ou de outro. Se o Inter perder o título, tu bota na conta daquele pênalti que o Thiago Galhardo perdeu contra o Atlético Goianiense. Corridos. Pode botar na conta de outros tantos pontos babacas que o Inter perdeu. É diferente de mata-mata, onde num jogo tu pode entregar. Nos pontos corridos é uma soma de fatores. Pode colocar naquele escanteio que o Leandro Fernandes colocou fora do estádio lá em Goiânia. Tem tanta coisa. Se a gente reduzir a honestidade, a gente pode se dar mal. Porque o que é honesto? Eu beneficiar o meu adversário e deixar o meu torcedor prejudicado. Peraí, calma, tu não vai por essa. No reducionismo, a gente vai se dar mal. Não vai por essa. Tu tá começando a relativizar o espírito do esporte. No futebol, a rivalidade relativiza isso. Tu acha que pode ser honesto qualquer coisa que não for jogar pra ganhar... Exato.
É desonesto. Vamos então conjecturar, Carlos. Carlos. É válido entregar um jogo? Eu tô dizendo como funcionam as coisas. Não, tudo bem. Zé, então vamos fazer o seguinte. Chega a última rodada do campeonato. Chega a última rodada do campeonato, o Grêmio joga com o Atlético Mineiro. Meio-dia, a gente pode voltar nesse ponto, Sim, se vocês vamos quiserem. voltar. Tá, perfeito. Então a gente retorna em instantes. Vamos lá. Meio-dia, mais 5 minutos, estamos de volta com o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, em nome do Banco Banrisul. Quer aumentar as suas vendas? Conte com o Pix Banrisul. Cliente PJ tem tarifa zero até 17 de fevereiro em pagamentos via Pix. Bem, a gente foi para o intervalo e era o Magno que estava com a palavra, né? Nós estamos falando sobre um tema extremamente árido, que é sobre a honestidade no futebol, quando as rivalidades se misturam numa reta final de decisão, onde há jogos cruzados, com interesses cruzados, com resultados que afetam o jogo do adversário. Magno. Dá 2 segundinhos que ele já chega aqui. Ah, tá. Às vezes a gente não consegue prestar atenção. O Carlos, deixa eu aproveitar enquanto o Magno tá chegando aí. O Magno tá me dando também não tá puxão de orelha. Não vai... Eu não prestei atenção ontem, eu como apresentador, tomei uma eu só quero uma corneta. Só para não fugir então, do para assunto. eu não perder esse fio da meada, Cristiano, quero dizer o seguinte, por essas coincidências da vida, nós somos conterrâneos de São Luís Gonzaga, para minha alegria, Magno e eu. E o pai do Magno, o seu Alcides, foi colega de Banco do Brasil, do Sapo, do meu irmão, do Luiz, no tempo em que o cara que era bancário era o chamado Bom Partido. Sapo que vendia carro aqui na Oscar Pereira? Não, aquele era o Gilmar. O Gilmar era que nem tu, assim, grandão, metido a taura, não sei o que. Gilmar não é tu, Gilmar Medeiros? Eu usava o nome do meu irmão quando comecei no rádio. Mas aí então eu quero reiterar todo o sentimento de apreço, não apenas meu, mas da família. O meu irmão adora o pai do Magno, fala muito bem dele, diz que era um cara tranquilo. Ele era de carreira, né? O Sapo era menor aprendiz, que eles pegavam os guris que eram boa cabeça nos colégios e levavam para o Banco do Brasil. Então, cumprimentar o seu Alcides agora com toda aquela sinceridade que ele tem há muitos e muitos anos e que continue ouvinte da nossa querida Rádio Guaíba. Magno, o tema é aquele do ser honesto ou não ser honesto, entregar ou não entregar, quando se trata do adversário poder ser campeão. Que a gente fala que essa situação é bastante delicada, porque dentro dessa concepção, e a gente fala de uma etapa final de campeonato onde está tudo muito indefinido, e a gente vê estratégias que mudam, e acho que até voltando um pouco no que a gente discutia antes, na questão do jogo de ontem entre Flamengo e Palmeiras, a gente vê algumas oportunidades, mas também não desconsidero que o fato do Palmeiras estar jogando com a mentalidade alta sempre teve os seus prejuízos no último jogo. O Flamengo teve muito mérito em anular, fazendo uma marcação intensa, e a gente fala, o Grêmio pode ter prejuízos num possível enfrentamento na final da Copa, porque precisa dessa intensidade para conseguir anular o Palmeiras. A gente compreende que pela competição, pelo tudo que se demonstra, esse momento pode chegar, ele pode se apresentar, mas é claro, eu acho que o Grêmio tem mais prejuízos em derrotas, porque talvez não seja a ideia, como o Magno mesmo a gente estava falando aqui antes, que ele colocava, olha, se precisar classificar para Libertadores, tendo uma vitória, mesmo entregando o título, ele vai dar prioridade para a classificação e não, de fato, para a entrega do título. Acho que isso vai ser irrelevante, né, Magno? Ele chegou aqui agora. Isso, perfeito. Meu raciocínio, Zé, Cristiano, colegas, cristianos, ouvintes, é o seguinte, chega na última rodada, o Grêmio joga com quem na última rodada? Agora não me recordo, mas vamos lá, hipoteticamente, vai jogar contra o São Paulo na última rodada, e o Inter tem esse jogo com o Corinthians, se não me engano, que na última. O Grêmio precisaria, no mínimo, empatar com o São Paulo. O Grêmio joga com o Bragantino na última rodada. Tudo bem, com o Bragantino na última rodada. Lá. Mas, hipoteticamente, se precisasse, se o Bragantino fosse o adversário do Inter na disputa do título, o Grêmio teria que, no mínimo, empatar para ele, Grêmio, ir para Libertadores ano que vem, na fase de pré-Libertadores. Ficaria fora da Libertadores se não fizesse o resultado. Só que, ao mesmo tempo, esse empate que daria o título brasileiro pro Inter. O que tu faria, Zé? Só pra tu ficaria aqui fora de uma Libertadores? Tu abriria mão de uma competição sua do ano seguinte? Pra mim, qualquer coisa que não seja jogar pra ganhar é antidesportivo. Então, é isso aí. Inclusive naquele campeonato patético dos anos 70 que o Grêmio tinha que perder pra classificar. Lembra daquilo? Era um Grêmio Juventude, eu acho. O Grêmio tinha que perder pra se classificar. O esportivo. Era um regulamento assim, acredite. Tem São Paulo e Flamengo nessa última rodada. Eu vou voltar nesse ponto aí, Magno, só pra dizer que já que eu fui pra tabela, o São Paulo pode estar decidindo com o Flamengo. O Atlético Mineiro jogará em casa, poderá estar decidindo com o Palmeiras. O Inter jogará em casa, poderá estar decidindo com o Corinthians.
E o Grêmio jogará fora, poderá estar brigando também por título com o Bragantino. Mas é claro que seja Grêmio, seja Palmeiras, a diferença, a possibilidade de chegar é menor do que a do Flamengo, do Inter e do São Paulo. O que está se discutindo são várias possibilidades aí de entrega ou não entrega. Não, o meu ponto é o seguinte, Cristiano Silva. Tu vai deixar de ter a tua competição, o teu resultado esportivo só para prejudicar o outro? Esse que é o ponto. Poderia ser o inverso também. Então vamos imaginar, o Palmeiras possa entregar para o Galo para que o São Paulo não seja campeão. Tu acha que não faz isso? E se o Palmeiras estiver disputando o título também, ou precisar daquela vitória para chegar a uma Libertadores? Bom, se o Flamengo estiver disputando com o Palmeiras na final e o São Paulo quiser entregar para o Flamengo, para o Palmeiras não ser campeão, também então pode vamos acontecer. Lá, vamos para uma outra ótica para mim definitiva. Se entregar tem que ser punido, porque não pode. Olha, não vamos, pode. É que essa discussão ela é interessante, tudo bacana, mas vamos buscar na história alguns pontos recentes até. E até citamos aqui recentemente também, o São Paulo jogava com São Caetano e se perdesse o Corinthians ia para a Série B do Paulista. Isso. São Paulo ganhou 1-0 gol do Grafite. O Atlético Mineiro jogava com Palmeiras e o Cruzeiro dependia do resultado desse jogo para ser campeão. O Atlético ganhou do Palmeiras. O Atlético ganhou do Palmeiras. Eu tô dando alguns exemplos, tá? Agora vamos para o outro lado. Agora o Grêmio empatou com o Palmeiras, o que foi bom pro Inter. Empatou com o Atlético Mineiro, o que foi bom pro Inter. Esse empate Grêmio e Atlético Mineiro só não fez bem para Grêmio e Atlético Mineiro. Exatamente. O de resto fez bem pro Inter, por exemplo, que é o líder. Excelente, trava os dois. Bom, agora a questão é, olha, última rodada, o meu adversário vai jogar, eu não vou entregar o jogo. Não existe, Zeldo, não existe um dirigente chegar no vestiário, entreguem este jogo porque o outro time precisa se ferrar e nós não vamos ajudar. Não existe isso. Mas hoje, cara, todo mundo com celular. Não, e o profissionalismo impede isso. O que pode acontecer é, bom, é a última rodada, eu tenho que dar férias, o meu futuro tá garantido, pessoal, nós vamos botar o Sub-23. Tá falando em dissimulação. Bom, tu tá dizendo que é todo mundo vigarista. Não, cara, eu não falei. Se tu me permitir, eu posso tentar explicar o meu ponto de vista. Não, mas é que deixa eu terminar o meu primeiro. Tá bom. O clube tem direito de dar férias aos seus jogadores e botar o Sub-23. Ele não tem direito de dizer, o Sub-23 tu vai lá e perde o jogo. Tanto que eu vou pegar aquele Grêmio e Flamengo, o Grêmio saiu na frente. Mas todo mundo sabia que o Maracanã lotado, o Grêmio não ia ter força, aquele time de juvenis, o Sub-23, segurar a onda como não segurou. Agora, a culpa é do Grêmio? Vamos voltar ao seguinte, a culpa é do Grêmio? A culpa foi do Inter, É isso aí. que irresponsavelmente perdeu pontos fundamentais em jogos fáceis. Teve um jogo contra o Grêmio Barueri que o Lauro falhou. Foi uma vergonha, jogo ganho. Tomou 4 daquele próprio Flamengo. Então tu pega aquele... Perdeu um Grenal de virada o no Lauro Olímpico. espalmou pra dentro a bola. Então eu só quero pegar aquele 2009 jogo isso, do né? Barueri. 2009 isso, né? Ganha aquele jogo, era só ganhar aquele jogo. Fora um empate com o Atlético Paranaense que teve no Beira-Rio também. Perdeu um Grenal de virada no Olímpico, o Grenal dos 100 anos. O próprio Botafogo, que eu lembrei antes, foi 1x0 Botafogo aqui. O Flamengo foi um jogo entre 4. E a culpa é do adversário? Não. Agora tem um outro ponto. Estrategicamente, nos confrontos de mata-mata, tu pode daqui a pouco não querer ganhar, porque se tu ganhar tu vai pegar um adversário. Tu pode daqui a pouco tu não ir com a intensidade. O que agora não tem, né? Porque agora voltou esse sorteio. É. Que eu acho melhor. O sorteio evita esse tipo de coisa. Tipo o Corinthians, que fez corpo mole pra pegar o Guarani do Paraguai e foi eliminado. Da outra vez caiu nas oitavas de final. E agora caiu na pré de novo. O Pretzel lembra que o Santos ganhou do Vitória e impediu o rebaixamento do Palmeiras em 2014. Eu queria fazer uma explicação um pouco mais complexa. Assim, ó. Um ato que atente contra a moral desportiva não pode ser aprovável, tem que ser reprovável. Eu não aprovo esses atentados contra a moral do esporte. Agora, uma coisa é o meu senso de decência, o meu senso de ética, o meu senso do que é correto fazer. Agora, eu não posso querer idealizar a realidade. Eu estou tentando demonstrar como é a realidade na prática. Acabaram com o Clube dos 13, porque os clubes, eles pensam cada um em si, e alguém resolveu que era melhor negociar direto
do que negociar em bloco, porque ele pensou nele. Assim é o futebol. De regra, cada um pensa em si. Então, há um senso comum do que seja ético na vida de relação? Sim. Há um senso comum do que seja honestidade no mundo da política, no mundo do esporte? Sim. Todos temos. Mas como é que funciona na prática no futebol? Tem as rivalidades. Só porque o Zé constata não quer dizer que ele concorda. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Tem as rivalidades que são legitimadas pela vontade das pessoas, pela opinião das pessoas. Eu quero te fazer uma pergunta, o mais experiente de todos aqui. Tu acredita, no alto da tua desconfiança escorpiana, que escorpião tu não é, tu acredita que um dirigente vai chegar no vestiário e vai pedir para o treinador e seus jogadores entregarem um jogo para prejudicar o arqui-inimigo histórico? Tu acredita nisso realmente? Mas quem disse que é o dirigente que vai pedir? Não, tudo bem, eu estou colocando, eu posso citar outros tantos exemplos. Tu acredita que um dirigente pediria isso? Não precisa pedir, gente. Precisa, essa é a questão. Não precisa. Vamos lá. Tu acredita, Zeldo? A rede social, o torcedor. Tu acredita, José Aldo Pinheiro? O técnico vai saber. Não, só um pouquinho. A pergunta não foi essa. Tu é sim ou não? Tu quer me colocar numa posição de constrangimento, mas a Ana já te respondeu. Essas coisas elas não se dão de maneira formal. Esta é uma resposta vazia que não é vazia. É uma pergunta direta, sim ou não? O dirigente pode não pedir, mas o elenco pode concordar em perder. O elenco não entrega jogo. Porque acha lesão muscular, cansaço, momento em que um jogador, no momento em que um grupo de jogadores entregarem um jogo propositalmente, se ficar escancarado que teve corpo mole ou qualquer outro tipo de maracutaia, será investigado. E existe hoje um profissionalismo muito grande no futebol. Não pode chegar, vamos perder esse jogo. Mas não começa existe que fidelidade, esse profissionalismo existe. A tal ponto, se tu chegar, rivalidade. Olha, até a questão da mala preta ou mala branca ou mala azul, ela já toma aqui um dinheiro para perder. Cristiano, se o Inter tiver que, para o Grêmio não ser campeão, entregar o jogo, olha, cara, ele de maneira aqui, dissimulada faz. Se o Grêmio tiver para o Inter não ser campeão, faz também, como já fizeram. Já fizeram, bom. Eu acho que a melhor estratégia ainda pode ser... Mas teve aquela Libertadores do Inter com o São Paulo, teve aquele Grêmio e Flamengo, não teve? Mas eu não sei boa memória. Eu não lembro de alguém entregar. Tu que disse que entregaram quem entregou quem? Não, pra gente conversar e se entender, a gente não pode bancar ingênuo ou tirar o outro pra bobo. Pô, vem cá, a torcida do Grêmio foi não queria bater no jogador, rapaz. Mas que jogo foi? No Grêmio e Flamengo. Bom, só um pouquinho. Mas foi o que eu disse aqui. Tu vai botar, é direito do Grêmio botar um subir. Quer ver o Inter tetracampeão? E se puder atrapalhar o caminho do Inter, não vai querer que atrapalhe? O torcedor é assim. Que tu não tá entendendo que tem, é só a dupla Grenal que é assim? Não, isso aí é em outros lugares também. O Flamengo foi campeão. Temos aqui 5 exemplos. É perigoso, cara. Terreno que é perigoso. Temos aqui 5 exemplos de rivalidades. Não sei se é realidade, Zé. 5 exemplos de rivalidades fortes que não aconteceu isso. Então deixa eu pegar esse ponto por um outro viés. O Grêmio quer impedir o Inter de ser campeão brasileiro? Ganha o Grenal. A gente tá pensando em algo lá pra frente. Mas é evidente, não tenho dúvida disso. Só que ao invés de... Eu entendi o assunto, só que a gente tá no passo maior que a perna. O próximo passo é o Grenal de domingo. Não adianta querer pensar em poupar, em preservar, em entregar, se não ganhar o Grenal de domingo. Porque se perder o Grenal, o Inter vai somar os pontos igual. Se o Inter ganha o Grenal e o São Paulo tropeça do jeito que tá o São Paulo, o Inter dispara na liderança. E aí não adianta entregar e tropeçar ou colocar misto, 23. O foco é o Grenal. O Grêmio não vai ser campeão brasileiro? Eu acho que não vai. Vende a ideia, pelo menos publicamente, que tem chance de ser. Eu acho que não vai. Agora, quer impedir o rival Inter de brigar pelo título até o final? Ganha o Grenal. Ganha o Grenal. O foco tem que ser o próximo jogo. O próximo jogo é o Grenal. Depois fica fácil, tanto pro Grêmio quanto pro Inter, se vier a não ser campeão, de dizer, eu fui prejudicado, vocês escalaram reservas. O campeonato de pontos corridos, com 380 jogos no total, 38 rodadas, 10 jogos cada, 38 jogos para cada clube, não existe terceirização de responsabilidade. Se você foi campeão, foi por mérito seu. Se você não foi campeão, foi por demérito seu. E o foco é o Grenal.
para as duas partes. A gente fala do Grêmio, só que se o Inter ganhar o Grenal e o São Paulo tropeçar, ele, Inter, dispara. E faltarão 6 jogos depois do Grenal. Depois do Grenal, terão apenas 18 pontos em disputa. É a reta mais do que final do campeonato. O Grenal é o foco da discussão. Ou deveria ser, pelo menos. E aí, quando nós entramos nesse bloco, alguém chegou a falar num termo sobre outros jogos do Grêmio, de intensidade. Para mim, essa palavrinha mágica que chegou a ser, a Ana falou, que chegou a ser ironizada no começo do ano com o Cudê, essa é uma palavra que hoje, pro meu modo, ela aparece muito mais no Inter do que no Grêmio. Eu vejo muito mais intensidade no Inter do que no Grêmio. Pode perder com intensidade, não tem problema, do jogo. Pode ganhar sem, acontece. Mas eu vejo, projetando de novo, o Grenal, o Inter com o time. Pega a escalação, ou o modo de jogar. Yuri Alberto, o Edenilson estando bem, o Patrick fazendo um baita campeonato brasileiro. Eu vejo no Inter um time mais intenso que o do Grêmio. Para mim, esse tem que ser o foco da discussão. E não se vai entregar, se vai botar reserva, se não vai. Se vai botar reserva, primeiro, nada impede de ganhar com as reservas. Só acontece. Segundo, o Grêmio tem colocado reservas em todos os últimos campeonatos. Não vai ser algo inédito pro Grêmio nesse campeonato. Tem colocado nos outros anteriores também. Esse lance de entregar e de botar força mínima, isso aí fere para mim profundamente o espírito do esportivo. A razão de desistir do futebol é dos jogadores entrarem em campo para competir e para que a sua equipe... Interfere no equilíbrio do campeonato. Não, interfere em ética. Não, eu lembro. botar até nem para força entrar mínima. no terreno ético. Não, tem jogos que tu vai com força máxima e tu vai com reserva no outro. Não é botar força mínima, não é escalar reserva, é tu desempenhar um futebol mínimo sem vontade, não se importando se tu for perder o jogo, tá? Independente de quem seja escalado. Eu lembro da Copa 82, o Magno vai lembrar, o jogo entre a Alemanha e a Áustria, né? Das maiores marmeladas da história das Copas. Isso, uma vergonha. Ficaram trocando passe um pro outro, ninguém fazia nada. Alemanha Ocidental. Exatamente, de Rummenigge e Schumacher. E aquele time ficavam trocando passe sem que se decidisse absolutamente nada no jogo, porque as duas passariam com isso. Isso aí tem, na história do futebol tem isso. Argentina e Peru, tu acha que foi normal aquilo? Argentina e Peru foi diferente. Argentina e Peru. O que consta é que o Peru foi engavetado. Quiroga engavetado. Que é uma prática desportiva também, né? Esse jogo aí sim. Agora tu tem no formulismo um jogo que caiu no formulismo a equipe A com a equipe B. Se a equipe A ganha, ela avança e a equipe B fica. E o contrário também. Agora se der empate, passa as duas. Vem cá, cara. É complicado. Teve Vem cá, só um pouquinho, isso é uma estratégia. É difícil, é. Isso é uma estratégia. Tu vai chegar, o recentemente... capitão chama o outro. Olha aqui, meu amigo. Vamos na manha, relaxa. Tira o pé aqui que nós vamos fazer aqui um... Se eu fizer um gol, tu vai lá e faz outro. Se um ouvinte mais isso ligado... é uma questão... Mas olha só o que aconteceu recentemente. De tabela, de regulamento. O que aconteceu recentemente, eu acho que um ouvinte mais ligado pode até dizer o nome dos times e a competição. Se eu não me engano, foi Superliga de vôlei. Última rodada, o time já estava classificado, mas é o sistema playoff, né? Primeiro contra o oitavo, segundo contra sétimo, por aí vai. Se um time perdesse, ele pegaria um adversário mais fraco que, embora estivesse na frente do outro. Cara, o Brasil? Foi o Brasil, não foi? Era o Brasil, eu só não vou lembrar agora o adversário, não acompanho. Pra fugir de alguém, né? É porque no vôlei é o seguinte, se tu ganha por 3-2 é uma pontuação. Isso, 3-1 ou 0 é outra. Isso. E aí tinha uma combinação assim que o Brasil poderia fugir dos Estados Unidos, se não me engano. Isso, ou de Cuba, isso. Não lembro. Mas teve recente. Exatamente. Liga Mundial do ano passado, se não me engano. Isso aí. E aconteceu isso. Eu acho que o Brasil perdeu, né? Ou fez 2 sets e parou. Alguma coisa do tipo. Né? Pra ter a pontuação necessária pra fugir. Isso aí. Eu não sei, cara, eu não gosto muito disso. Isso aí dá margem pra outras coisas. Mas é que tá, aí é um formulismo. Os pontos corridos, pra mim, a ótica ela é muito simples. Se tu é o 14º colocado, tu é o 14º colocado por tua responsabilidade. Se tu é o 12º, é o 12º pela tua responsabilidade. Se tu é o 1º, 2º, 3º, 20º, 19º, tu é pela tua responsabilidade. Em pontos corridos não existe terceirizar a culpa. A culpa ou o mérito eu também acho isso. Teu e não dos outros. Tens 38 jogos
para fazer o teu campeonato. Se tu não conseguiu fazer em 38 jogos, bonitão, a culpa é tua. Isso vale para todos, do primeiro ao 20º. E qualquer coisa de entregada para mim é uma coisa antiética, especialmente Tanto para título quanto para queda de rebaixamento. Rebaixamento também. Tal entregou, aí eu fiquei em 17º. Pô, tu jogou 38 rodadas e ficou em 17º, tá reclamando do quê? Eu acho que rebaixamento ainda é pior, cara. Rebaixamento é pior porque tem grande envolvido e tá muito equilibrado também, né? E falando nisso, um grande abraço pro Botafogo e pro Goiás, né? Vamos Série B, pegar o Cruzeiro no que vem. Aliás, Série B vai ser boa no que vem. Por falar em Série B, Juventude joga hoje, 4 da tarde. No pior dos cenários, vou começar pelo pior para chegar no melhor rapidinho. No pior dos cenários, o Juventude pode dar adeus ao acesso hoje. Se ele perde o seu jogo... É em casa, né? É em casa contra o Figueirense. Não. Se o Juventude perde... Também acho que não. Mas vamos lá. Se o Juventude perde, se o Brasil de Pelotas perde pro CSA e o Cuiabá empata, o Juventude vai para a última rodada morto, tá? Agora vamos lá, o melhor dos cenários. Os gaúchos ganhando. Se o Brasil ganha do CSA, trava o CSA. Mas é lá. E o Juventude, não sei se é em Pelotas ou se é em Maceió. Se o Juventude ganha do Figueirense em Caxias, o Juventude volta pro G4, depende só dele na última rodada. Que joga contra o Guarani em Campinas sexta-feira que vem. Tem uma rivalidade aí também entre o Brasil de Pelotas e o Juventude. Será que o Brasil vai... A rodada é só o Guarani, o Guarani acho que briga, né? Não, o Guarani já tá fora. O Guarani tá fora, o Guarani faz uma campanha... Vai ser o Cuiabá vai confirmar a terceira vaga e a quarta vai ficar entre o CSA e a Juventude. Em Pelotas, o Cuiabá pode confirmar hoje se ele ganhar do Sampaio Corrêa. Deve acontecer isso. Então, quer dizer, deve no meu pensamento, né? Mas, digamos, confirma hoje o Cuiabá e aí... Talvez na última rodada CSA ou Juventude. O Cuiabá tem que fazer um ponto, para resumir. O Cuiabá tem 2 jogos para fazer um ponto. Se ele faz um pontinho, ele tá classificado. Aí fica só uma vaga para a última rodada. Isso aí, porque a Chapecoense já subiu, o América já subiu, o Cuiabá tem que fazer um ponto. Tem 2 jogos para fazer um pontinho. Faz um pontinho, subiu. E aí a outra vaga fica entre CSA, Juventude... Vamos lá, CSA e Juventude. Os outros com bem menos chance. Avaí, Sampaio Corrêa, esses estão... Pra mim, então, só para deixar claro, o Brasil joga em casa, joga em Pelotas, e portanto ele pode ajudar. Pode, não, o Brasil joga fora. Juventude e Figueirense jogando no Jacone, CSA e Brasil e Maceió. Um abraço então pros guris. A Juventude tem que fazer a dele. Não, aqui ó, Juventude e Figueirense em Caxias do Sul, CSA e Brasil em Maceió, Cuiabá e Sampaio Corrêa em Cuiabá. E aí vão dizer assim, o Brasil daqui a pouco perdeu pro CSA porque prejudicou o Juventude. Não, Juventude, tu tomou 5 do Avaí. Perdeu pro próprio Brasil. Também tem isso, perdeu o próprio Brasil. Não ganhou, isso aí não ganhou da Ponte, não ganhou do... Perdeu vários jogos que o Juventude perdeu fora de casa. O Juventude tem uma campanha muito ruim fora de casa. Não, o Juventude, tudo bem, não dá pra condenar o que ele fez, mas paciência, isso pesa. O Juventude vendeu seus 2 destaques. Tinha o Dalberto, foi pro Sport. Tinha o Breno Lopes, foi pro Palmeiras. E isso interfere, cara. Interfere. Mas ali ele não tinha muita escolha, ele precisava oxigenar. Não tinha escolha nenhuma. Não dá pra condenar, é dinheiro, é paciência, não dá pra condenar. Agora, mesmo não dando pra condenar, é óbvio que pesa. Só que essa aí eu tô vendo um documentário que é do Mourinho no Tottenham. Tem no Prime. É bem legal, os bastidores, quem me indicou foi o Jason. Os bastidores, eles têm várias câmeras dentro do CT lá, o Mourinho, quando foi contratado no lugar do Pochettino, aquela coisa toda, a compra e venda de jogadores, o ambiente de vestiário depois de um jogo, com vitória ou derrota, é bem bacana, recomendo. E os caras falando, né, porque tem problema de calendário na Europa também, no Tottenham. É o seguinte, mas agora, né? Ele começou em 2019, foi feito em 2020, agora eles vão entrar na época da pandemia. Eu não cheguei da parte ainda. O calendário inglês não é bom, tá? As pessoas falam, eles têm 2 Copas lá que são tranca-ruas. Né? Exatamente. Então como é que é o Boxing Day, né? Boxing Day, que são os jogos de Natal e Ano Novo.
Eles acumulam ali, às vezes, 4 jogos em 8 dias. 10 dias. Sim, menos. É um horror. Chega a ter 4 jogos em 8 dias. E os caras reclamando, vai estourar jogador. O Mourinho falou, vai estourar jogador. Agora o Mourinho tá reclamando que, tipo o Cudê, curto o grupo, eu tenho 4 no DM, O Guardiola 3 querendo falou sair. sobre isso, porque o Guardiola, quando tava no Bayern, na Alemanha, no Campeonato Alemão, chega em finalzinho de dezembro, ele para. Ele volta em final de janeiro, ele fica uns 20 dias parado, por causa do frio, das festas, não adianta tal. E na Inglaterra é o contrário. Chega nessa época, ele afunila. Força máxima, os caras passando Natal em concentração porque tinha que jogar no dia, Réveillon em hotel porque tinha que jogar no outro dia. Então é bem interessante, eu recomendo, porque não é claro, a estrutura do Tottenham é maravilhosa. O dinheiro é forte, aparece as contratações de jogador querendo ser negociado, jogador que foi contratado. Guardadas as devidas proporções, é um futebol brasileiro da primeira divisão, cara. É jogador reclamando de calendário, é dirigente reclamando de calendário, falta de dinheiro, querendo contratar e vender. O ouvinte de Pelotas, ele é o seu Roberto Fonseca, camiseta do Brasil, aqui distintivo na identificação dele no perfil. Ele diz: o Chavante joga em Maceió. Roberto Fonseca, não é parente do Ricardo Fonseca, o presidente? Talvez seja. Ele diz assim: o Chavante joga em Maceió e a maioria da torcida está torcendo para perder para o CSA. Por isso que é torcida, não é dirigente nem jogador. Torcedor é assim, cara. Torcedor é assim. Agora você não pode chegar o presidente do DCO, perde para nós. Não, e o próprio confronto Brasil-Juventude perdeu os dois. O jogador que daqui a pouco começa a fazer corpo mole, um dia ele tá do Brasil, outro dia ele pode Juventude querer contratar. Não, mas esse cara fez corpo mole. Ou se vaza. Pior do que isso é o boato. Daqui a pouco o cara nem fez, tava num dia ruim. O boato, faz corpo mole, ninguém assim, contrata. Cara, tu joga no Brasil, tá? E eu sou o diretor do Juventude. Tô pensando assim, eu tenho um centroavante lá que é o Cristiano Silva. E eu, cara, eu quero contratar esse cara. Se eu subir pra Série A, eu vou contratar o Silva. Ele vai jogar a primeira divisão de futebol brasileiro comigo. Aí o Silva vai lá e entrega o jogo. O outro não subir. E aí chega, pois é, Bruno, então se tu fizesse aquele pênalti, tu ia jogar uma Série A de brasileiro comigo ano que vem. Pode acontecer o seguinte, o cara também tá num dia ruim, ele nem tá querendo entregar, tá num dia ruim, acontece. E aí o boato vem, olha lá, entregou, porque aí, velho, é pior ainda. Até explicar que A não é B, então, foi, né? Não existe, Ana, do jogador não querer fazer, porque no outro dia ele pode estar nesse clube, ou vaza pra outro clube, né? Naquele lá teve um histórico lá atrás que não rolou. E tem o compromisso pessoal dele com a profissão, tem tudo isso. A torcida. O torcedor não é soberano em tudo. Profissionalismo fala mais alto. Exatamente. Deveria, né? Não Não deveria. Por que deveria? O torcedor, ele tem um papel fundamental no clube, Exato. como apaixonado. Agora no profissionalismo, o cara não. que olha a internet já sai dando um pau no cara. Vem cá, cara. Eu concordei com vocês e vocês. Não, tu disse que o torcedor deveria ser soberano. Profissionalismo, vocês disseram. E eu disse deveria. Mas na prática não é isso que acontece. Desculpa, que teve uma linha cruzada então, aqui. Um erro a gente tá falando ruído, em torcedor, que o torcedor. Aí tu disse, o torcedor deveria ser. Deu a entender. A tua frase foi o profissionalismo. Eu disse que deveria. Tá bom, é que eu entendi que tu teria citado torcedor. Profissionalismo, sim. Profissionalismo tem que ser soberano em tudo. Deveria, mas nem sempre é isso que eu quero dizer. Bom, mas daí tem um erro, né? É um erro de ética. Por a gente constatar uma realidade que possivelmente pode acontecer num cenário completamente desastroso, que pode vir a ocorrer num possível universo que a gente pode viver daqui a pouco, eu acho sim, eu concordo com tudo isso, eu acho que sempre o profissionalismo, e minha carreira é baseada nisso, o profissionalismo sempre vai falar mais alto, porque essa é como o mundo deveria girar, mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim na prática, gente. A gente tá falando, eu discordo completamente, acho completamente equivocado, mas hoje pela pressão e tanto que vocês criticam youtubers e pessoas disso, daquilo, lá, todo esse discurso é muito bonito, mas as pessoas existem, estão lá e fazem as coisas. É assim que o mundo gira, e eu falo, infelizmente o mundo ainda gira assim, espero que um dia isso não aconteça. Acho que nesse cenário o Grenal não vai ter entrega de jogo. Eu pelo menos gosto de acreditar que isso não vai acontecer se esse cenário que o Magno colocou se praticar. O Fabrício Riedel, ele tá dizendo: Fabrício, por que o Brasil vai ajudar? Se o Juventude ficar na B, o Brasil garante 6 pontos para o ano que vem. E tem outros aqui que estão dizendo também. Pior que a corneta é verdadeira mesmo. Se tem alguém que o Juventude não consegue ganhar na B, é o Brasil. Bom dia, Zé Aldo. Se o Juventude ficar na B, é bom para o Brasil. Uma viagem longa a menos, diz o ouvinte, pega por um outro lado. É o Leonardo Melo. E muita gente veio no assunto do Juventude aqui. Por gentileza, Zé. Mas daí tu prefere fazer uma viagem curta na B
Indo de Caxias a Pelotas, uma viagem longa na A, indo a Fortaleza. Vai de uma viagem longa na A, né? Então, Zé, por gentileza, qual o canal e quando será esse documentário que o Cristiano mencionou? Cara, esse O documentário... Irã Gonçalves. O Irã, veja bem, esse O Irã. documentário, o Irã, esse documentário é numa plataforma, a Prime Video. Tem que pagar lá. Amazon. No Amazon Prime. Amazon Prime Video. Na tela vai Prime Video, Amazon Prime. Ah, da Amazon, né? Amazon Prime Video, vai lá. Então, mas o teu primeiro mês é de graça, meu bruxo. Boa sorte. Tem um amiguinho que Entra lá, vê a Aproveita série. e maratona. Faz uma maratona. Dá pra fazer. Tem tanta gente que brasileiro faz. é criativo, Eu ele faz deixei de isso. assinar a Amazon Prime porque eu troquei pelo Disney+. Tava dizendo, ó, Eu não assino nada desses troços aí. Nem Netflix. Cara, eu Netflix, sim, assino, eu Netflix, assino sim. e recomendo. Netflix, sim. É bom. Eu assino Netflix e assino a Disney+. Eu olho- nem lembrava que eu assinava. Ah, e agora eu tô com a Sabe o que eu ando olhando, Carlos? Globoplay. Mas essa aí eu ganhei. Ô, Carlos, Ah. eu ando olhando o 2, o 4, o 5, o 7, o 10 e o 12. Tá bom já. Porque não tem mais MV no 24. Se nós estaria olhando também. Depois virou 14. Eu 46 também não tem mais. E a tua TV ainda é de seletor. Tem que levantar e fazer tech. Tem uma Telefunken. Tech. Tu bota bombril na antena ou não? Não precisa. Tem uma externa, a espinha de peixe. Isso, a espinha de peixe pra tu poder ver bem. E um conversor, o conversor UHF pra ver a SBT a manchete. Isso. nosso produtor ad hoc aqui, A manchete. o Cássio Amaral. Só tô falando da minha infância no Luiz Gonzaga. Era assim, só tinha a Globo e a Bandeirantes direto, pra ter o SBT a manchete era no conversor. Ele pede, Zé Aldo, lê meu recado, acho que ficou boa a minha tese, passa pelo menos pro Carlos, diz lá o nosso querido Cássio Amaral. Acho que ficou boa a minha tese, é muito bom, né? Não, quando cara? o cara tem um argumento simpático. Acho que ficou boa a minha tese, é o cara que se encantou com a tese. Então vou lá, em caixa alta ele coloca, lê aí meu... Quantas linhas são? Que mal pergunta. 3 linhas, é Ah, rápido. tá, então tá bom. Mas na caixa alta ele faz a cabeça e diz assim, lê aí meu conterrâneo, como se fosse manchete. Lê aí meu conterrâneo, por favor, hoje eu te peço porque gostei da minha tese. Ou mostra o Guimarães, Cássio é uma pelo figura menos. que toma cerveja no Cuscão do Rock lá em São Luís, onde eu também já tomei um fogo de vinho uma vez. Bom dia, Zé. Falam que o Maicon era lento, mas o Maicon, na verdade, faz o time do Grêmio ser mais rápido. Aumenta a velocidade na transição. Sem ele, todo o meio campo do Grêmio perde a referência porque o Jean-Pierre não assumiu essa responsabilidade. Mas, Cássio, o jogo tem duas fases, eu falo isso sempre. Defensivamente, o Grêmio sofre quando o Michael entra em campo. Não quando o outro time está cansado, como vem sendo utilizado nos últimos 2 jogos, em que o Michael entrou e realmente ajudou bastante. Porque o outro time está cansado, está com vantagem no placar, etc. Mas o Michael começando o jogo tem duas fases. Eu acho que ele tem uma contribuição ofensiva boa. Mas defensivamente, como que o Michael vai agir com o Matheus Henrique não sendo mais um jogador que eu vejo tão confiável assim para defender? Perfeito. É aí que eu queria entrar. Eu ia dizer que eu concordo parcialmente com a tese do nosso amigo. Se eu concordo parcialmente, automaticamente eu divirjo parcialmente também. Eu quero entrar na divergência. Por que o Jean-Pierre tem que assumir o papel do Maicon? O Maicon é volante? Jean-Pierre é meia? Ele não deve, mas em princípio ele tem a qualidade para. Ele tem a qualidade, ele é um projeto de craque que só vai deixar de ser projeto e virar craque quando entender que futebol é competitivo. Tá? Esse é o Jean-Pierre. Ressalvas à parte. Agora, quando é que nós vamos parar de olhar para frente, ou no caso para o ataque, e pensar em como a bola chega e começar a perguntar para o Matheus Henrique o que ele faz em campo? O Matheus Henrique é um cara, e eu conversava hoje de manhã, quem pegou o Matheus Henrique aqui, o nosso Gaforelli, produtor da manhã, pegou o duelo do Edenilson contra o Matheus Henrique. Só não pergunta pro Gaforelli quem foi César. Pois é, eu fiquei sabendo que ele não sabia. Não dá. Mas vamos lá. O Matheus Henrique é um sujeito que ele precisa levantar a cabeça e olhar o que está acontecendo ao redor. Ele não é mau jogador, vamos começar por aí, ele é bom jogador. Mas ele precisa entender que nem toda a bola que chega nele, ele tem que prender, rodopiar e soltar de lado. Eu lembro que muita gente falava do Arthur, o Arthur só dá passe pro lado, que era uma falta de observação gigantesca. O Matheus Henrique só dá passe pro lado. Cadê aquele Matheus Henrique que quando começou a ter chance no profissional do Grêmio, pisava na área, finalizava, fazia gol? Eu lembro de uma sequência de 8, 9 jogos com 3 gols do Matheus Henrique. Qual foi a última vez que o Matheus Henrique pisou na área?
Qual foi a última vez que o Matheus Henrique apareceu para bater? Ele não faz. O Matheus Henrique fica lá atrás, distribuindo toque pro lado. Recebe a bola, tranca, dá um girinho, dá um rodopio, toque 3 metros pro lado. Dá um girinho, dá um rodopio, toque 3 metros pro outro. Cadê aquele Matheus Henrique que a gente já viu? Então ele existe. Eu não tô cobrando que o Matheus Henrique seja um atacante, não é isso. Eu tô cobrando do Matheus Henrique o que nós já vimos do Matheus Henrique. A gente já viu, quando ele chegou no profissional, ele pisar na área, ele bater, ele finalizar, ele chamar a tabela. Por que que hoje ele fica lá atrás na zona de segurança? Então, esse jogador, que o ouvinte citou, de quando o Maicon não joga, o Grêmio fica sem esse cara, por que que esse cara não é o Matheus Henrique? O Matheus Henrique tem que botar na cabeça que em algum momento ele precisa deixar de ser coadjuvante, deixar de ficar na sombra do Maicon e passar a ser protagonista. Isso é personalidade. E o Matheus Henrique precisa ter isso. Parafraseando Fernando Diniz, José Aldorado Medeiros Pinheiro, grande causídico São Luizense, da mesma linha de Noé Teixeira. O Matheus Henrique precisa ser menos perninha e menos mascaradinho. No futebol que pratica. Eu sou um pouco crítico dessa coisa de acreditar que a solução está no Maicon. Eu já joguei os panos. O seguinte, o Maicon, um clube da grandeza do Grêmio, não pode depender de um jogador que só pode atuar 30 minutos. Tem que ter outra solução. Se não tem, tem que buscar. Isso aí é... Mas eu te dei uma solução. Sim. É o Matheus Henrique voltar a apresentar um futebol que ele já apresentou. Eu estava te ouvindo e pensando nisso. Outros jogadores do Grêmio já tiveram grandes momentos. Vários jogadores tiveram bons momentos. O Orihuela, que está fora dos planos e machucou e tudo mais, teve grandes momentos. O Orihuela não é que está fora dos planos. O Orihuela está no Cruzeiro. O PP já teve grandes momentos. O próprio Jean-Pierre. Vários. O próprio... Matheus Henrique. O próprio... centroavante, artilheiro, goleador, o Diego Souza, teve grandes momentos no Grêmio e eu era um desconfiado em relação a ele. Nós temos que fazer um intervalo, são 12 horas e 41 minutos agora, 12h42 já. Eu só encerro com esse recado que é uma pimenta do ouvinte na nossa conversa. É o André Embutiato. Vai colocar pimenta, nós vamos debater, não vai ter intervalo. Não, a gente pode pegar o assunto na volta. Ele diz assim: gurizada, e se algum benfeitor de Caxias oferecesse um bicho extra para grande benemérito, hein? Isso seria desonesto? Sim, é desonesto. É. Qualquer mala é desonestidade e isso não é opinião minha, isso é lei. Não existe mala branca e mala preta. Mala é mala, não pode. Se a direção... Incentivo pro outro ganhar, não pode. Se a direção do Brasil desse um prêmio para os seus jogadores ganhar do CSA? Para os seus jogadores, sim, afinal de contas são seus jogadores. E qual é a diferença se o valor é se o ganho é o mesmo? E é até estímulo porque, para vencer? ô Zé, aí é que tá. Para vencer, mas dentro do teu próprio grupo e não do outro time, né? Tu não pode interferir em outra agremiação esportiva. Pega essa mala. Não é opinião minha, é lei. Exatamente. Ô Zé, pega essa mala, meus amigos, pega essa mala. Juventude, por exemplo, a Juventude vai dar a mala branca pro Brasil ganhar do CSA, ou segurar o CSA. Pega o dinheiro que quer dar pro Brasil, dá pros seus jogadores. Exato. Aí que tá o incentivo. Exato. Eu posso pagar meus jogadores para dar um incentivo. Eu não posso pagar os jogadores do Cristiano Oliveira para ele ter um incentivo. Pior ainda, não aí posso pagar os jogadores... descobre, aí o teu time, Carlos, descobre que tu pagou por outro, aí sim que vai ter o corpo pagando pros caras, a gente não, salário atrasado, caramba. Exato. A gente dá umas idealizadas. A Guaíba aqui, né? não pode dar dinheiro pra Bandeirantes pra ele ter mais audiência que a Gaúcha, por exemplo, não pode. Às vezes a gente dá umas idealizadas aqui. Não pode. A Europa é rica, é um continente, tem 27 países que integram a comunidade do euro. Tem várias regiões do mundo que tem uma pobreza tremenda. Por que a Europa não foi lá e não deu dinheiro e não comprou vacina para esses pobres? Por que ela primeiro foi lá e comprou vacina, contratou para os dela? É o poder econômico funcionando. Eu não sei, porque é pra estar no intervalo. Mas tá concordando com a gente, ela pode comprar para ela mesmo. O que não pode é a Europa isso se faz no mundo, tá? Sem idealizar, retirar riquezas. Bom, a história do mundo é essa, retirar riquezas de quem uma vez foi rico, transformar esse que uma vez foi rico em pobre para se apropriar disso. Essa é a história do mundo, só que é o seguinte, gente, não pode não condenar isso, né? É o seguinte. É a história de desbravar o continente africano para civilizar a África, colocar a civilização. Por que aquilo é civilização? Por que a África não era uma civilização? Nós fazemos uma... Não, mas que tu puxou uma coisa meio perigosa. Nós fazemos uma equiparação de coisas que são diferentes. Nós não encontramos diferença. A meta do esporte é ganhar.
Perfeito. Se alguém paga alguém para ganhar, não viola a meta do esporte. Não, mas aí tu interfere Se na tu paga para competitividade do perder, outro. tu paga para entregar. Aí viola a regra. Ô Zé, vamos trazer pra gente aqui, já que o Oliveira usou o exemplo das rádios. Tu prefere que a direção aqui pague pra ti uma boa grana ou pro Haroldo, pro Marco Antônio bater no Pedro lá na Gaúcha? Boa questão. Eu não tenho alcance intelectual para compreender isso. Vamos pro intervalo, gente. A coisa tá ficando um pouco complicada. Já voltamos. Sempre para o Banco Banrisul, na antevéspera do Grenal, debatendo as coisas do clássico. Para o Banco Banrisul, o nosso ganhando o jogo, revolucione o seu negócio com o Pix. No Banrisul, o cliente PJ tem tarifa zero até 17 de fevereiro para receber e realizar pagamentos via Pix. Aproveite! Meu amigo João de Almeida Neto manda dizer assim, ele é nosso ouvinte de todos os dias. Zé Aldo, o Grêmio existe para duas coisas: vencer e impedir que o Inter vença. Entendeu? Eu perguntei, mas posso dizer isso no ar? Ele, por mim, pode. Então tá dado o recado do nosso grande artista João de Almeida Neto, que é um gremista. E o Patrick de São Leopoldo. O Grêmio existe para vencer e impedir que o Inter vença. Domingo pode impedir que o Inter vença. Então, é Grenal, é. O Patrick diz assim: filosoficamente falando, entregar o jogo subverte a ética desportiva. No entanto, existe um fator chamado rivalidade Grenal que suplanta tudo isso. E aí é que está o jogo em que já não é filosofia alguma, mas paixões clubísticas que mobilizam afetos e constituem um importante traço cultural do nosso povo. É a fala do nosso Patrick lá de São Leopoldo. Os ouvintes se interessaram pela nossa discussão em torno de... Gente, quem é o favorito para domingo? Pois é o Grêmio. Elabora um pouco mais. Desenvolva. Pra nós, Desenvolvo porque o Grêmio tem melhor elenco, tem melhor time, é finalista da Copa do Brasil e vem numa sequência altamente positiva de vitórias em clássicos grenais. E mais do que isso, tem que acabar com a empatite. O último Grenal foi? 1-1. Foi aquele o Grenal do Corona? Não, aquele foi 0-0. Depois desse. Eu vou dar meu favorito aqui. Meu favorito é o Inter. Tá jogando melhor que o Grêmio. O futebol pra mim é a apresentação do que eles fazem nesse fragmento. Os outros Grenais foram em outros contextos, outro treinador, inclusive, outros jogadores. Everton Cebolinha estava presente nesse último Grenal. Não, no último não, né? No último não mais. Não, mas no penúltimo tava. Até que o PP fez o gol. No penúltimo tava. É o gol do... Falta da origem. Se foi falta na origem ou não foi. Cara, mas eu acho que o penúltimo ele também não tava. Enfim, eram outros. Eram outros tempos. Mas era o treinador do Inter. Eram outros jogadores. 7. Eram outros jogadores presentes, era outro esquema do Inter. O próprio time do Grêmio eu acho que era outro também. Eram outras. O último Grenal? Até vou pegar aqui os dois times então. Era um outro contexto e para mim o recorte do momento é um recorte mais forte do que esse retrospecto recente. Então, e também, sem falar que acho que... Meu favorito é o Inter. Não, e completa essa lista que o último a ganhar um Grenal pelo Inter foi o Abel, né? Ou não? Não, foi o Odair. Então, perdão o equívoco. E aí? Eu acho que o favorito é o Inter. O que não quer dizer que o Inter vai ganhar exato. Obrigatoriamente, mas para mim é o Inter por alguns motivos. Primeiro, o Inter é o líder do Campeonato Brasileiro. O Inter vem na sua melhor atuação dos últimos tempos, naquele 5-1 para cima do São Paulo. O Inter vem numa sequência de jogos vencendo. Aquela vitória contra o São Paulo não foi acidental, não foi ponto fora da curva. A atuação sim, mas a vitória ela foi mais uma entre tantas outras. O Inter vem vencendo em todos os jogos. E encontrou, o Magno, a sua escalação, o seu modelo. Em contrapartida, o Grêmio vem numa série de empates com atuações contestáveis contra Palmeiras, contra o próprio Atlético Mineiro, antes contra o Fortaleza e por aí vai. E o Grêmio vem num modelo de atuação que não me agrada, um modelo conservador muitas vezes e que trata o empate como bom resultado, coisa que não é. O empate, como dissemos, ele te dá 1/3 dos pontos e 2/3 vão embora. Então, por conta de tudo isso e o momento pesando muito, eu vejo que o favorito ao Grenal, pro meu gosto, é o Inter. O último Grenal, empate por 1-1, foi do primeiro turno brasileiro. O Grêmio jogou com Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Cortez, que foi expulso. Darlan, que saiu para a entrada do Luiz Fernando. Lucas Silva, que saiu para a entrada do Diogo Barbosa.
Matheus Henrique, Alisson, que saiu para a entrada do Robinho, Diego Souza, que saiu para o Guilherme Azevedo, e o PP, que fez o gol do Grêmio. O Inter do Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta e Wendel, Patrick, Musto, que foi expulso para variar, Edenilson, Bosquilha, que saiu para a entrada do Potker, Galhardo, Abel Hernandes, que saiu para a entrada do D'Alessandro. O gol do Inter foi do Galhardo. O Inter já não tem mais D'Alessandro, Potker, Musto, Bosquilha. Só pra gente dar tempo de fazer o giro, Magno. Cudê. Meu favorito? Inter. Pelos motivos elencados pelo Carlos, momento atual, 5-1 contra o São Paulo, evidente que não deve repetir a mesma atuação, quanto mais o mesmo placar. Isso tudo muda a situação do clássico. E outra, aquilo que se via no reservado da pecha de Eduardo Cudê derrotado em clássicos, de não vencer clássicos, já não há mais. Está Abel Braga. E isso muda, assim, muito a cabeça dos jogadores, aquilo que ele põe para jogar. O Grêmio está, sim, numa situação paralela, porque está decidindo a Copa do Brasil. O pensamento pode ser de tentar segurar o Inter, mas mesmo assim, e a sequência de clássicos sem vitória por conta do Inter, eu acho que já vai acabar nesse domingo. Acho que vai dar Inter, sim. Ana. O Inter. Zé Aldo. Quer dizer mais alguma coisa, Ana? Não, acho que, como eu complementei o que o Carlos disse, acho que futebol é momento, acho que o Internacional precisa dessa vitória sim para conseguir até conquistar mais, conquistar o campeonato. Acho que o Grêmio não consegue fazer um revés tão forte, tanto na sua estratégia, acho que demanda intensidade, porque o Inter vai vir com essa intensidade, vem demonstrando isso, e aquela característica de jogo bonito, o melhor futebol do Brasil, o Grêmio não vem apresentando. Se fizer esse jogo, acho que é exatamente isso que o Abel espera. Mas a gente também coloca o componente Grenal é Grenal, e talvez por não ser um jogo decisivo, mas ter esse caráter, por ser o maior clássico aqui do Rio Grande do Sul, e o Renato vem nesse bom momento, talvez se cobre mais dentro do vestiário, os próprios atletas venham também como uma injeção de ânimo, ganhar do Internacional, que é líder da tabela, para quem sabe conquistar algo, né, digo, os pontos do campeonato, mas também uma boa fase no Brasileiro. Pode começar nesse momento a abrir as portas, né? Não vai conquistar muita coisa, mas precisa talvez a classificação, mas acho ainda que o Inter é o favorito nesse momento. Já contamos a história de Grenais que não eram tão bons, mas esse é dos grandes. Nós temos no Campeonato Brasileiro dois times gaúchos disputando o título com outros grandes, e temos a melhor defesa contra o melhor ataque no Grenal. Para orgulho dos gaúchos, nós temos indicativos de valorização do clássico tremendamente. Mas para ser bem objetivo, se o Inter jogar a bola que jogou contra o São Paulo, e se o Grêmio jogar a bola que jogou contra o Atlético Mineiro, o Inter ganha até com facilidade do Grêmio clássico. Tu mudou de opinião do intervalo aquele pra cá? Não, eu acho que o grupo do Grêmio é melhor que o do Inter. Isso é uma outra coisa. Que o Grêmio tem mais técnico que o Inter. Que o Grêmio tem mais time que o Inter. Não, eu não falei de técnico. Não falou isso? Me enganei então. Não, então vamos ser mais práticos ainda. Se o Grêmio jogar como jogou com o Atlético, 90% do jogo, e o Inter jogar como foi contra o São Paulo, 90% da partida, é 5-0 pro Inter. Não, 5-0 é uma raridade que aconteça. Não, justamente, se for pegar como parâmetro os dois últimos jogos, a maior parte do tempo dos dois últimos jogos, é isso aí, né? Quem é que tem melhor time? Grupo e time, o Grêmio, mas quem tá jogando melhor é o Inter. Favorito é o? Pelo que jogou quarta-feira, se repetir amanhã, no domingo, ganha de novo, ganha o Inter. Pra mim parece bem claro. Pelo que jogou quarta-feira, o Inter é campeão brasileiro. Sim. Uhum. Até com antecipação. É candidato, mas não é bem assim. Não, mas aí é que eu te falo, não é bem assim, é um justo, Grenal. é o parâmetro do jogo que tu tá querendo colocar. Se for sempre igual aquilo, o que agora, 32º Grenal, na 35ª o Inter já é campeão. Mas olha, tu tem ali, qual é a diferença do Inter? O Inter tem 59, 57 São Paulo, e tem o Flamengo colado com 55. Não, mas nós estamos falando de clássico Grenal. Tu tá pegando uma atuação pontual contra o São Paulo, pra mim foi pontual, o Inter não é aquilo ali. O Inter jogou aquilo ali, o Inter não é aquilo ali. E tu tá pegando o Grêmio contra o Atlético Mineiro. Agora vamos no bolo geral. Quem é melhor? A tua resposta é o Grêmio. O time do Grêmio é melhor e o grupo do Grêmio é melhor. Tá bom. Mas quem tá jogando mais é o Inter. O momento pesa muito no futebol. Quem jogou o momento jogo, pesa muito, cara. Eu acho que não é um jogo, tá? Eu acho que o Inter vem jogando mais do que o Grêmio há algum tempo. O Inter ganhou 21 pontos em 21 disputados. É isso aí. E o Grêmio só empata. Eu acho que aí tem um ponto bem interessante. Eu concordo que o Grêmio tem jogadores melhores no geral, mas o momento é do Inter. Bem, aqui ficamos, tem muita coisa pra gente Zé. discutir. Fala, Magno.
Só para dizer, primeiro de tudo, um grande Grenal para todos que estarão na cobertura de domingo, para toda a nossa Rádio Guaíba. Uma grande cobertura ao longo já deste final de semana. Começando agora já com o Ganho Jogo, mas principalmente o jogo de domingo e amanhã, às 5 da tarde, um Arquivo Guaíba especial. Vai bater 1 hora. Obrigado, Magno. Obrigado a todos. Ana, Tô nesse Arquivo Guaíba, hein? Cristianos, Só pra deixar claro. Eu participo. Guimarães. Tá no arquivo, sim. Só conta história quem tem história pra Tá contar. chegando a Fernandinha aí para apresentar as notícias do correspondente Guaíba. Depois ela tira férias. Tá fácil essa vida. Obrigado, gente. Na sequência teremos o Júlio Ribeiro com o Boa Tarde Brasil.